Olá, corredores de Brasília e de todo o Brasil. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Correr Brasília. Hoje o nosso bate-papo é muito interessante, muito bacana. Vamos falar sobre hidratação nos treinos e nas provas. E provar para vocês que beber água nem sempre é o suficiente. Para falar desse assunto, a gente tem uma convidada muito especial. Ela que é nutricionista, profissional de educação física. Maria Matos vai estar com a gente do Instagram Nutri Corrida. Bom dia, boa tarde, boa noite, então, né, Maria? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Vamos ter esse papo leve sobre treino, corrida e só água não é suficiente. Não é suficiente. Para hidratação. E ela que já correu 7 maratonas nos 7 continentes, que inclusive eu quero saber o porquê de 7 continentes, Maria. Quando a gente estuda, a gente aprende que são 5 continentes, né? África, Oceania, Europa, Ásia. E aí a gente fala assim, vem cá, e a América? Como é que surgiu 7 continentes? A América é dividida em América do Sul e América do Norte e Antártida. Então, por que eu sou especialista de falar hidratação? Porque eu saí de menos 30 a 45 graus e eu já tive várias experiências sobre hidratação. Bem aos extremos, né? Uhum. Legal, deixa eu saudar a nossa bancada também. Conosco aqui, Miguel, do Correr Brasília. Tudo bem, Miguel? Tudo bom, William? Vamos lá, Bom dia, mais um programa. Mais um episódio mais bacana. Mais um episódio do nosso programa aqui. Hoje tendo a satisfação de receber a nossa amiga Maria. Muito obrigado, Maria, por ter aceitado nosso convite, por compartilhar seu conhecimento um pouco aqui conosco. Legal. Também com a gente aqui o Alan, ele também que é profissional de educação física, vai bater esse papo com a gente, é atleta, treinador e vai compor a mesa com a gente, né, Alan? Mais uma vez. Mais uma vez, cara. É um prazer estar aqui. Espero hoje aprender bastante para não incorrer em erros crassos, né? Obrigado pelo convite. Isso aí. Maria, já que você tocou nesse assunto, vamos começar com ele. Você Vamos. falou, né? Conta pra gente essa experiência realmente de correr aos extremos, né? De correr na temperatura altíssima e na temperatura baixa também. Eu só tive uma vontade de desistir uma vez. Uma única vontade, assim, de todas as provas que eu fiz ao redor do mundo foi Marrakech, que é na África. Lá a largada é 1 grau, muito frio, e no final do dia 45 graus. Quando a gente pensa em 1 grau, você está junto na tenda com todo mundo para largar com frio e a gente comete, às vezes, algum erro básico. Qual é o erro básico? Experimentar algo que você nunca experimentou na prova, ou antes, ou no treino. E estava todo mundo com frio, os marroquinos saíram distribuindo um café. E café desidrata para algumas pessoas que têm perfil com cafeína. E eu tive a infelicidade de beber café. Saí lindamente, eu ia fazer RP nesse dia, 25 quilômetros, 35 quilômetros. Quando eu 37, falhei. Eu sentei no meio fio e foi a primeira vez que eu tive a sensação, acabou a prova para mim. Eu desidratei, senti náusea, vontade de vomitar, arrepiando. E eu fiquei pensando, o que eu fiz de errado? Eu fiz tudo certo. E desidratei. Sentei no meio fio e esperei. Falei, vou ficar aqui. Mas faltam 5, não tinha condições de fazer mais 5. Passou um italiano falando, andiamo, ragazza, venha, segurou na minha mão. E ele me levou até a linha da chegada. O que eu levei de conclusão? Você cometer erro de desidratação, você pode ter tido o melhor treino do mundo. Mas a alimentação e hidratação vai ser um ponto de 50% na sua prova. 50% é o seu treino, 50% é alimentação e hidratação. Se algo falhar, você vai perder a prova. Foi o que aconteceu comigo. Aí você realmente pôde entender na prática a importância da nutrição e da hidratação. Da desidratação, no caso, porque eu usei a cafeína, o café, e um café muito ácido. Porque o solo marroquino, ele é muito ácido, o café é extremamente ácido. Então, não fui só a Maria, foram vários corredores que perderam a prova naquele dia. Porque estava todo mundo passando frio e estávamos tomando café. Teve diurese, teve tudo. Urinou pra caramba. Todo mundo perdeu desequilíbrio. Sódio, principalmente, que é o protagonista dos minerais, e todo mundo desidratou. Poucos chegaram naquele dia. E com certeza deve ser bem diferente, né? Uma hidratação, uma suplementação para quando vai correr no calor e para quando vai correr no frio, né, Maria? E não é a sensação de sede, porque a gente confunde hidratação com sensação de sede. É até uma forma de identificar que você está desidratado, né? Já desidratou. Já foi, né? Já foi. Quando Já você pegou. sede é barro. É barro. Você já chegou no seu limite. O seu corpo já avisou que você não consegue passar dali mais. Beber uma água, mesmo. Por favor, vamos beber uma água. Todo mundo bebe uma água. Então, é um dos indicativos, então, né? Até pra galera que às vezes está treinando, está começando assim, não espere sentir sede. Vai bebendo água. Vai bebendo água. E se esse treino tiver com condições climáticas muito quente ou muito fria, assim, os extremos, precisa de uma atenção da hidratação, mas o protagonista disso é o sódio. Esse mineral, ele ajuda na contração muscular, no foco, na atenção e principalmente na fadiga.
Quando você fez o melhor treino e vai para uma prova... Que é o tal da cãibra, Maria. A Que é o cãibra tal da cãibra. é multifatorial. Aí vamos para a cãibra. Eu tenho alongamento, eu tenho encurtamento, eu tenho falta de minerais, eu tenho uma alimentação desbalanceada e eu tenho a falta do sódio, potássio e magnésio. Então, ela é O nível de treinamento também carga. Se eu tenho um desigual, grande... se eu tenho uma... discrepante, né? Eu faço um Descolada. treino muito forte, com pace muito baixo, e eu vou exigir mais dessa musculatura. Sim. E aí eu não tenho eletrolítico também para hidratar, aí vai ser uma composição. Porque cãibra é uma composição de todos os fatores. A temperatura, a intensidade do exercício. E tem uma coisa importante, o suor. A perda. E não perda. Como Brasília é muito quente e a 1000 metros a nível do mar, a umidade, a gente não transpira muito. E a gente acha que não está desidratado. Tem um teste. Você já viu um teste? Eu faço com meus atletas do Explica triatlo. um pouquinho esse claro. teste pra gente aí. Tem alguns testes. Tem Protocolo, né? tem protocolo de desidratação que o American College coloca como o nível de hidratação. Tem a canetinha que você coloca na saliva e mede até 65% você está hidratado. Abaixo disso, desidratado. Tem E a caneta vende em farmácia? Não, ela vende de um laboratório para usar em grande escala. Ah, tá. Então é um exame, É na um exame, verdade. é um exame. É um exame que um profissional de saúde pode aplicar. Nós, Sim. educadores físicos, nutricionistas, Sim. podemos. Tem um equipamento chamado NIX, é um Sim. equipamento americano, Um adesivo. um adesivo, que é uma marca também de isotônico na época, também desenvolveu a favor deles. Ó, use o meu produto porque eu estou dizendo para você que está desidratado. Mas não tinha parâmetro, não tinha fundamento científico. Aí veio o NIX, que é com um equipamento com embasamento científico, colocou. O que você perde realmente? Você perde água, você perde quais minerais? Porque o sódio, ele é predominante, mas eu tenho magnésio, eu tenho potássio, eu tenho O cloro. NIX identifica mineral por mineral, micronutrientes ali. Micro. E até se você descreve que você fez o uso de tantos carboidratos, 40 gramas de carboidrato por hora, 80 gramas, ele vai sinalizar que você fadigou por não ter suplementado carboidrato. Não é o princípio dele, mas ele sinaliza. É porque tem o de glicemia, o Sapiens, O né? Sapiens, ele é fantástico. É. Aí deveria ter um só, né? Deveria ter Pois é. um, que tenha um único teste. Mas aí eu tenho que usar o Sapiens e eu tenho que usar o NIX. Aí fica cheio de adesivo, né? E eles são interessantes porque vê o indivíduo realmente, né? Mas Monitora. o princípio da Individualização. individualidade biológica, cada um vai Vai ter a sua. Vai ter uma perda diferente ali. E a dos personalização minerais. para sua prova, para o seu treino. Você sai de Brasília, por exemplo, e vai fazer um treino no Rio de Janeiro. Lá, 1000 metros a nível do mar, muito úmido, lá transpira-se mais, mas não necessariamente você vai perder mais sódio. Você pode estar perdendo mais água por causa do calor, que é a sensação térmica, né, da troca A do calor. diferença de Vai variar troca. Troca também, de calor. Então, você vai estar transpirando mais. Não Até a necessariamente. mesma pessoa vai variar, então, Vai dependendo variar. do tipo de prova, do clima. Mas Do na local. verdade, assim, então, pelo que eu entendi, o interessante seria você repetir esse teste Sempre. ao longo de para você ter uma baseline, uma curva ali, um mapeamento de quanto você perde em média, porque as situações Diferente. vão se alternando. Sim. E você não é o mesmo indivíduo. Sim, Você Heráclito, né? Nem o você- homem, nem o rio Claro, é o mesmo, não né? é o mesmo. Você pode estar passando por uma intensidade, uma qualidade de sono, um descanso melhor. Sim. Então, tem vários fatores. Eu digo, para você ter a hidratação perfeita, ter um treino perfeito, ele precisa de vários fatores. Desde o estresse, gerenciamento do estresse familiar, de casa, a uma boa noite de sono. Isso vai impactar no seu treino, na sua prova. E esse dia perfeito de você fazer um RP é o dia que você consegue ajustar tudo, desde a alimentação ao sono. E aquele dia que você faz um treino ruim, é porque algum fator desse, de sono, de estresse, alimentação, Não caminhou bem, né? não caminhou bem. Até a Tá lesão. encaixado. Não Até a está lesão. encaixado. E o engraçado é que a gente percebe, assim, a gente sempre vai com a expectativa de ter um RP, né? O Sempre. corredor, ele sempre... Não, hoje... Hoje vai dar, né? Hoje vai, Hoje hoje é o vai. dia. Hoje é o dia. Só que por ser tantas variáveis para elas se alinharem e Como falou, né? condicionar. Vai que não dormiu Complexo. bem, vai que tá com a cabeça Ou a pensando em hora de outras estacionar coisas. o carro. Na hora de estacionar o carro, não achou vaga e já se estressou, o cortisol foi lá para cima. Fico ansioso já. Fica ansioso. Não teve tempo de ir ao banheiro. Antes Já de ir pela pra... esse aí não. expectativa. É. Esse aí, cara. A expectativa. Entendeu? É. São os fatores, são microfatores que vai somando-se e vai dar o seu dia de prova. Então, eu já tive a experiência de ter um dia de prova caótico e um nível de prova que eu tive tanto estresse para chegar na prova e foi o dia do RP. Foi o melhor dia, Foi o né? melhor dia. É. Então, são variáveis.
Falando em variáveis, Maria, você escreveu já aqui para um artigo, já para o Correio Brasília, falando que só água não hidrata, né? E isso causou bastante alvoroço, assim, né? É uma frase que mexe muito, né? E realmente é isso, só água não hidrata? Só água não hidrata. Eu fiz primeiro um post no Instagram, Uhum. porque a minha preocupação maior é... Já até bebeu água. Isso. Não, a boca tá estalando. Eu fiz um post no Instagram. Por que eu comecei a escrever sobre isso? Uhum. As marcas hoje de eletrolíticos estão explodindo no Brasil. As marcas wellness. E elas estão vendendo uma hidratação que não é tão eficaz assim. A quantidade que tem de sódio num sachê de uma marca X, marca Y, não é o suficiente por hora para um atleta. É para pessoas que praticam atividade física. Mas para quem quer performar acima de 90 minutos de um treino, de uma prova, não é o suficiente. Muda completamente, né? Tudo, né? Interrompendo, assim, mas isso é uma questão também, assim, não defendendo, mas advogado do diabo, né? Imagina uma pessoa que vai vender um produto, ela tem que pensar com a massa, né? Sim, Na verdade. sim. A gente estava falando sobre os iniciantes, é esse o nosso Que é público a grande gente massa que consome, né? Então, Isso. assim, pode ser que ele... Aí, eu acho que essa questão da ambição, o atleta ambicioso, ele vai ter que lançar a mão de outras ferramentas, né? Para falar, cara, eu já esgotei aqui, eu preciso melhorar agora o nutriente. Mas aí... O meu magnésio, o meu sódio, né? Mas aí é onde entra realmente a preparação, né? Sim. Com um preparador físico, com uma nutricionista, com tudo, né? Fisioterapeuta. Para quem tá começando no esporte, para quem vai ao parque correr, para você que vai treinar e tudo, é um tipo de suplementação e Adequado. preparação, né, Maria? Mas aí a gente observa muitos atletas quebrando em treino, se frustrando, e ninguém falando sobre isso. A quantidade de eletrolítico que você está tomando não é o suficiente. Até 10 quilômetros, dependendo da temperatura da cidade, de como está o seu Do preparo ambiente, físico, do tudo. ambiente, da intensidade que você vai colocar nesse treino ou nessa prova, é ok. A partir de 10 quilômetros, o jogo vira. Não dá para ser amadorismo. Aí não dá para ser mais amador. E isso é legal até pra gente abordar quem realmente está começando no esporte, né? Para você que está começando no esporte, para você que agora está correndo. Isso. Então é importante você observar isso, né? Se você está indo fazer um treino no parque e ali, como você citou, né, Maria? Menos de 60 minutos, 50 minutos, algumas coisas são suficientes. Água, uma água tênis, de coco, um aquela tênis. a temática, né, da água, do tênis e Um sonho. um sonho já basta. Agora, se realmente você busca um pouco mais de performance, ou se você busca até uma mesmo Um treino mais longo, um treino de 1 hora, 1h10, 1h30, você vai precisar de um eletrolítico para suprir essa... precisa estar respaldado, né? Precisa. Até Senão porque esse nível de treino já não é um corredor iniciante, né? Já não A é. não ser o Jim Carnazes, que estava lá, né, no livro dele, né? Que Ele saiu começou- correndo de calça social e sapato. Calça jeans e foi. Foi. Pô. Mas assim, eu acho que é legal a gente deixar claro, assim, o que seria mais interessante para o iniciante, Pro né? iniciante, sim. O que que seria, assim, que você fala, não, aí você não pode errar, meu filhão. Não pode. Vamos dividir em dois grupos aqui, né? Isso, A é galera boa, que- boa. A galera é isso. Sistematizar. Vamos lá. O iniciante que gosta de correr, que gosta de ir ao parque, aproveitar o dia logo cedo ou no final do dia, assim, o esporte como qualidade de vida, como eu falo, Maria. Quais são aquelas dicas que você acha que realmente são importantes? Água de coco natural e um bom isotônico. O isotônico, aí nós temos várias marcas no Brasil, mas tem um isotônico natural. Hoje nós temos. E a gente pode fazer em casa, tá? Eu ensino isso para os meus pacientes. Você pode pegar um suco de laranja, fazer um suco de laranja, colocar um sachê de sal, mel ou melado e pronto. É um isotônico. Virou um isotônico Virou seu natural. isotônico, natural, sem usar nenhum tipo de química e nem embalagem plástica. Mas se você quer fazer um treino até 1 hora, dependendo da temperatura, da intensidade, água de coco e isotônico. Já é o suficiente, vai te dar respaldo e não vai passar mal. E aí leva a garrafinha. E leva a garrafinha. Leva naquele Garrafa negocinho. escura, mantendo na geladeira, que você faz na noite anterior. E aí, quando você tirar dessa garrafa escura, colocar na sua garrafa plástica normal. Por quê? Quando a gente faz a vitamina C, ela oxida com a luz. Sim, tem E aí eu efeito. perco a vitamina C. E a frutose, que vai ajudar no isotônico. Então, se eu colocar na geladeira, numa embalagem escura, ela permanece intacta. Entendi. Olha aí, Ó. que bom, A hein? dica é Ou importante, então, essa dica é ou boa, então hein? desliga a luz da geladeira. Né? Não faz isso, você vai perder os alimentos de lá. Mas o suco de laranja ou um suco mais cítrico de maracujá ou de acerola, ele será o suficiente. Pro iniciante lá, a legal. gente sempre tem aquela também.
A água de coco realmente é o melhor isotônico. A banana também supre ali a necessidade do potássio. Realmente. Super. Porque a galera fala, né? Vou comer uma banana e vou correr e estou feliz. Virou até meme, né? O cara vai pagar pra correr uma medalha e uma banana. Uma banana. Porra, Mas a banana é um alimento super. Super Potássio top, e magnésio, ele é fortíssimo. É. E tem vitamina A. A banana e o isotônico, nesse caso, e a água de coco é o melhor isotônico natural. E pensando que a gente está num país tropical, a gente tem acesso à água de coco. É. Muito fácil, né? muito Muito fácil. E... Em qualquer lugar. É. Em qualquer lugar a gente tem acesso à água de coco. E ela sendo natural ou ela guardada de um dia para o outro, numa vasilha escura, numa embalagem escura, ela mantém com a qualidade. Você pode levar água de coco no treino. Na nossa época, né, Não é William? aquelas Industrializadas. artificial, não, né? Não, Não. essa eu vou Essa te falar é gosto que de sabão, né, E cara? eu vou te falar que, particularmente, eu nem gosto, cara. De verdade, cara. De verdade. É, Essa aquela é água de dura coco mesmo. industrializada... Ela é muito PVCzão ruim. derretido, né? Fica... E tem o poliéster e tem o verniz alimentar. Porque quando a gente coloca numa embalagem Tetra Pak, dentro ela tem um verniz Laminado, alimentar. Ela é é. verniz alimentar para conservar o alimento. Então, Não tem como você colocar algo ali, fechar e deixar por 15 ela tem dias, tempo né? de Não vai prateleira. ficar, né? E ela tem Tem tempo. que ter algum conservantezinho É, pra cara. manter, né? Tempo de prateleira, 6 meses. No mínimo 6 meses. Qualquer embalagem tem que ter um mínimo 6 meses. E a gente está no centro do país. Tudo vem de 1.800 quilômetros na nossa distância. De São Paulo, de Minas, é uma distância. Qualquer um dos lados, né? Até chegar aqui. A não ser o coco do Sozé, né? Seu É, Zé, seu Walter. Que lá planta, de, né? Seu é. Walter. Então, água de coco é excelente isotônico para quem está começando. Legal. Leva. Alguma coisa pra mastigar, Maria. Eu, particularmente, eu gosto muito, sabe? Quando eu tô fazendo algum Correndo, treino. velho? Não, é quando eu. Não, num treino mais longo, né? Aham. Isso aí já falando num treino Sim. mais longo. Não sei Ah, se tá. isso encaixa também. Encaixa. Pra quem tá começando e quer. Eu gosto muito, assim, é uma coisa que eu me sinto bem. Quando eu tô correndo ou pedalando, assim, fazendo algum treino, eu gosto de mastigar alguma coisa. Me sinto bem. Eu usei cara. durante muito tempo azeitona sem caroço. 4 azeitonas sem caroço, grandes, é o que vale um sachê de sal. Aquele de 0,8 de restaurante, meus atletas usam muito. Aquele 0,8, ele vai dar 400 miligramas de sal. Mais prático. O né, mais cara? prático, você pega o de restaurante, tem até gel, que eu ensino meus pacientes a fazerem gel. 2 colheres de mel, ou 20 gramas de mel, um sachê de sal, mistura, coloca no din-din e vai treinar. Olha aí. Ó, aproveita, galera. Aproveita que estão vindo dicas baratas da nossa Nutri, que inclusive você que está assistindo agora, tanto no YouTube ou também no Instagram aqui nos cortes, pode deixar a sua pergunta aí, pode marcar o @NutriCorrida, porque eu tenho certeza que ela vai te responder. Não vai, Maria? Vou responder no Então faz direct, isso. eu adoro responder. Isso. E aí, a necessidade de falar que só água não hidrata veio das recorrências dos meus pacientes. E de provas, de colegas, eu treinando e falando, e no treino, falou assim, poxa, Maria, na prova tal eu passei mal. Eu falei, mas o que você fez? Fiz o de sempre, mas de repente mudou a temperatura. E acontece muito isso em prova hoje. Você sai de casa, tá muito frio, o sol aparece e castiga numa prova de 15, a prova de 21, e você não está preparado. Aí o nível de depressão aumenta. E aí a entra em escassez. fadiga, intensidade, ele quer colocar, impor uma intensidade tão grande quanto fez no treino e não vai ter essa performance. E não foi o treino. E, muitas vezes o pessoal foi o chega e treino. fala, cara, fiz alguma coisa, treinei errado, fiz alguma coisa errada, e nem sempre é só o Não treino é o treino. mesmo, né? Eu digo que, como educadora física, 50% é o treino, 50% é a alimentação e hidratação. Você tem as duas formações, né, As Maria? duas. É bom ressaltar isso pra galera. Eu falei no começo do nosso episódio, mas é bom É. deixar claro que você realmente tem as duas formações, então você tem embasamento pra falar, né? Tanto da nutrição quanto ali Da nutrição. do treino, né? em Do si. treino. Eu- E eu não ultrapasso o meu caminho hoje, porque eu não pago mais CREF. eu não pago CREF. Então, você prescreve? Não, eu sou nutricionista. É, isso aí. Dá Entendi. pra escolher. Pô. Eu sou nutricionista, É, o meus seu- colegas. O seu trabalho hoje É de só nutrição, pra é nutrição. né? E Mas aqui? você entende de treino, né? Eu Não dá entendo pra de falar isso. treino. Eu entendo porque É eu mais uma- estudei, inclusive, né? É, Fale mais assim, uma né? ferramenta. É, mais uma ferramenta. E aplico em mim e aplico nos meus pacientes. Ontem, por exemplo, agora abriu a temporada de maratonas, né? E de meias maratonas. As pessoas estão se preparando para isso. Virou novo. E virou febre, né? Virou Virou febre. É febre. um novo desafio, né? Pra quem já corre, Pessoal, né? a vida pessoal. É aumentar a distância. Aumentar mesmo, a né? distância. Aumentar a distância. Aumentar a distância. Se a gente pensar em 21 e 42, é um sonho. Uhum. Eles entregam um sonho na minha mão. E isso é uma responsabilidade tremenda. Eu vou supervisionar essa pessoa por 4 meses para realizar a primeiro 21 e primeiro 42. Eu não posso decepcionar. E aí ela veio comentando, eu estou cansada, eu aumentei trabalho. Eu falei, então, peraí, vamos dar um passinho para trás, vamos mandar mensagem para o seu técnico, porque quando tem essa fala de cansaço, a possibilidade de
lesão é grande. Começa com Porque overreaching, a né? musculatura vai Fadigando. indo, né? Vai É. fadigando, né? E, de novo, aí tem o sono, gerenciamento do estresse, alimentação. Trabalho, né? Você tem que compor toda a rotina, né? Tem que ser perfeito. Tem que estar tudo perfeito. É um equilíbrio e desequilíbrio. Então, quando a gente percebe essa fala silenciosa, dizendo eu tô cansado ou tô cansada, vamos dar um passo para trás? Ou tô sem vontade de treinar, né? Que a gente ouve Cansei, muito também, né? não Sei quero. se eu quero não vejo mais. a hora que essa prova aconteça. E a mulher, ela é muito mais impactada, eu tenho essa impressão, né? Exato. Do que o homem. Até Pela- por conta pela- de ciclo Isso, menstrual, a questão de rotina mesmo. E aí a gente tem outro porém É. que pouco se fala. O horário que a gente treina, a nossa segurança. Sim. Quando a gente está em ciclo de meia maratona e de maratona, geralmente a gente tem que começar o ciclo 5 horas da manhã. Bem cedo, né? 5 horas da manhã. Para caber no dia. Hoje Pra tá caber no escuro, dia. né? Hoje, dia 9 de abril, tá escuro. Tá Eu tive no parque semana passada esse horário e eu falei, cara, não Perigoso, dá pra pedalar, tá escuro, tá É. bem, tá escuro, É né? perigoso. né? Então nós temos a sensação de segurança que a gente tem. Já corre tensa, né? Não existe a segurança É. pra gente. Segundo, o ciclo menstrual. Terceiro, os afazeres e encaixar isso na vida. Porque toda uma composição, quem tem filhos, quem não tem, tem trabalho. Mas você só treina, né? Ah, A gente ouve muito isso, né? Não, Alan? Acho que cara. vocês dois aqui que trabalham com isso devem ouvir. Mas vocês trabalham ou vocês só treinam, né? Também não. ou quando vem a gente fala assim, você treinou hoje? E é o nosso dia de descanso. Não treinei. Como você não treinou? Como não? Você né? não é Te o treinadorzão? te cobram. Por que você não treinou hoje? Tá comendo isso, Nutri? Que absurdo. Nossa, né? E te julgam. Uhum. E uma postura que a gente faz, né, como técnico, como nutricionista, é você vai ser o exemplo. Sempre. Das boas atitudes de uma fala ou não. Então, quando eu defendo hidratar, só água não hidrata, todo mundo... Por que você fala um negócio desse? Isso é muito absurdo, sério. né? Teve Isso é um, muito tem um sério. amigo meu que ele tem um ditado que é muito bom, cara. Conta. É um ditado assim, ó. Deixa eu ver se eu lembro certinho. Eu não consigo ouvir suas palavras porque o seu exemplo grita mais alto. Verdade. Perfeito. É mais ou menos isso, tá? Isso é assustador, inclusive, né? Sim. A gente pode fazer uma reflexão de vida com isso, Sim, né? Sim, sim. Eu Porque- sempre lembro dele, Vandão. Um abração, moleque. Aí- É porque Que nós ele é somos fera. pais, né? Moleque é Então, fera. você é pai? Sou de 2. Nós Casal. somos pais. Então, se a gente tem um exemplo... Eu tenho um filho de 7 anos que é ligado no 220. Nada parecido comigo, né, William? Não, nada, não. nada parecido comigo. Rafa, moleque doido. Moleque doido. Bebe E- urânio. E ele não foi... Olha, Mamãe é maratonista, olha lá, ó. Mamãe é Olha lá na maratonista. tela, na Apareceu tela. agora com esse Que texto. bom. E ele não é corredor. Ele virou skatista. E eu falei pro William, eu sou a mãe do skate. Então, quando eu vou pro skate, eu levo água, eu levo eletrolítico, eu levo É comida, mesmo? eu levo tudo. Os moleques chegam assim, tia, tem um bananinha aí? esporte, Tia, O que tem que tem pra bananinha?" comer aí, tia? É. Os meninos juntam, porque sabem que eu vou levar comida, vou levar bebida e eletrolítico. Sim. Ah, pode dar eletrolítico para criança? Pode, porque elas estão ao ar livre, aquele capacete esquenta, o equipamento esquenta. Isso com 2, 4 Transpira horas. muito, né? Muito. Muito. E eles não têm sensação de sede. Eles não querem sair da pista para hidratar. Na pilha, né? Na pilha, e até de porque são acertar. novos. Deixa e pro tá- último ali, né? Não, e você fala assim, é o último. Mamãe, é o último, é o último. Aí o último sempre vira 1 hora. Ô, Mari, então deixa só para entender aqui, então, a questão da hidratação, deixar claro assim, ela aumenta a sua relevância à medida em que a duração do treino, então treinos mais curtos, por exemplo, fazer uma rodagem de 30 minutos de grama solto. Não precisa. A hidratação, ela é Água, basicamente água de coco ou um eletrolítico. até pra E gente aí- falar que a água também funciona, né, A água, galera? ela é Pra importante. deixar que a água funciona, A água é né? importante. E aí importante, teria né? alguma metrificação, tipo, acima de 45 minutos, vamos inserir tal coisa, acima de 1 hora, tal Tem. coisa. Porque isso eu acho que é interessante para quem, até para quem está sim. iniciando, né? É uma boa colocação, O cara porque a gente sai- falou, vamos dividir em 2 grupos, né? Exato. Pra quem tá... Aí o cara que tá iniciando, tá, tô falando Nix, Sapiens e tal, e tá, mas eu vou correr, eu quero correr 30 minutos por dia. Esse cara, né? Como é que Existe. funcionaria essa? Existe a metrificação de tempo, intensidade e a temperatura, clima do lugar. Uhum. Então vamos pegar de tempo, que é geral para todo mundo, clima varia do Brasil e do Vamos mundo. tentar isolar as variáveis É, ali, né? Vamos pegar tempo. Até 60 minutos, água de coco, supre uma atividade física. Qualquer Até que seja. 60 minutos. Até uma 60 horinha, minutos. uma Uma horinha. hora. Uhum. 1h30, eu vou precisar de um eletrolítico. E essa quantidade, Maria, de água aí? Porque eu sei que tem... É, a cada que 15 influencia minutos. também, né? Como é que Isso varia de cada um por causa da transpiração, do suor. Então, quanto é que a gente poderia fazer? 300 ml por quilo de peso, como se fala hoje em dia? Depende. Depende da sua dieta também. O sódio também depende da dieta.
do quanto você consome de sódio, de sal, Se põe sal na comida, né? ou não, se sua comida tem ou não produtos químicos que industrializados que tenha sódio. É. Então, tem umas variáveis. Inclusive, Então, te interrompendo, tem uma correlação interessante a respeito. A pessoa acha que só o fato. Acha não, né? É uma ideia assim, que só o fato de você estar permanentemente hidratado, você não retém edema, né? Não fica edemaciado. É o contrário, você bebendo água, você libera, né? Você lava o sistema, né? Hiponatremia, que a gente vai falar sobre isso. Era justamente isso, eu ia até ler no meu roteiro, porque como é um termo bem específico, eu queria saber disso, né? Que é o sódio do sangue que pode se diluir perigosamente, não é isso? É uma condição clínica. O que seria? Tenta falar isso, Maria, até para eu falo por mim mesmo, até Sim. para eu entender de uma forma bem, bem clara mesmo assim. Quando a gente bebe só água, 2, 3 litros numa prova, geralmente numa prova são 200 ml, aquele copinho, Aquele certo? copinho, certo. Você sai, já hidrata e vai bebendo água durante o seu treino, durante prova. Você tem uma quantidade de sódio circulante. Por que o sódio é importante na corrente sanguínea? É responsável pela contração, tanto contração muscular quanto contração cardíaca. Quando falta a água fica solúvel na corrente sanguínea e não tem sódio para fazer esse bombeamento, ele fala assim, e agora? O que a gente faz? Para tudo o sistema. Colapsa. Colapsa. Dor de cabeça, começa com dor de cabeça, desconforto abdominal, náusea, e aí ele para e fica... Aquela sensação de assistir um filme, né? De ver tudo lentamente e ele não ter sensação de que estou presente aqui. E por isso que as pessoas logo falam, né, que tá desidratada quando sente dor de cabeça. Exatamente. É um ponto importante. É porque não foi a circulação. O sódio não está ali circulando, e que é a parte mental, que é o foco, e depois vai se preocupar com o músculo. O músculo já foi. Você já desidratou. Já foi o primeiro, já né? foi. Agora, se tem um colapso cerebral, apaga a máquina. É um mecanismo de defesa para manter o vital. Que aí é o que a gente vê muito em alto rendimento, né? Que a gente Sim. vê muito em meias maratonas, nas maratonas, As né? pessoas confusas. Chegam ali... Onde eu tô? Eu falo isso, eu até mental, posso falar isso com certa propriedade. assim, propriedade, que eu fico muito na chegada, né? No serviço de locução ali, recebendo a galera. E eu vejo as pessoas chegando assim, né? Quase ou apagando, ou caindo, ou perguntando. Muitos perguntam, né? Assim, chega em mim, né? Vamos supor, ela chega e fala, você viu o Pedro? Aí eu já sei que aquela pessoa não tá bem. Não tá normal. Aí já encaminha pro posto médico, porque assim, é uma pessoa que eu desconheço, e ele chega me perguntando se eu vi outro que eu também não conheço. Então, é justamente esse efeito. Fazendo aí, um trocadilho errado. Você viu São Pedro, né? Se você continuar assim, você vai ver São Pedro. São né? Pedro. E aí a hidratação é importante com soro fisiológico, porque aí já chegou em outro nível. É soro fisiológico. É venoso. Rápido, né? Rápido. né? Venoso. Caso eu não tenha acesso, soro fisiológico mesmo, de farmácia. Hidrata com soro fisiológico. A gente tem que aumentar esse sódio circulante. O erro comum hoje que a gente escuta é o sal do gel não é o suficiente para hidratação. O sal do gel é só para manter a saúde do gel em temperatura, qualidade e gosto. Aquele sal do gel não é para hidratação. Então, as pessoas esquecem. Mas eu estou tomando gel, no gel tem sal. Não, aquele gel desconsidera. Aquilo ali é para manter tempo de prateleira, a parte pastosa, o sabor. E isso é preocupante numa prova longa, por exemplo. Essa fala do sódio, que não preciso de sódio, eu vou ter edema. Ou quem tem pressão alta, por exemplo. Eu recebo, mas eu tenho pressão alta. Eu falei, você corre. Acha que é inimigo do sódio, né? Não por pode, ter pressão alta, não pode. E aí eu converso com um cardiologista e vejo, ok, a prescrição do American College é de 300 a 700 miligramas por hora. Então, vamos tentar colocar isso ao longo do seu treino de 1 hora ou da sua prova. Então, a cada 15 minutos. A cada 15 lá. minutos. Vamos voltar. Então, pensando em iniciantes, até 60 minutos. Antes de voltar um pouquinho, Maria, porque eu acho importante, assim, foi até um dos motivos que eu conversei com o William, né? De convidar, trazer você, além de ser amiga nossa, e é um assunto muito importante para trazer, porque, assim, voltando um pouquinho, a gente estava falando, então, da hidratação até 1 hora. Sim. Para iniciante, e você falou da hiponatremia aí. Logo em seguida. Logo em seguida. Então, assim, por quê? Por que eu tô falando isso? Porque hoje muita gente vai para o parque da cidade correr, convidado por um amigo, um colega, ou entra numa assessoria e começa a receber dica, né? Ou do corredor experiente, ou do pessoal da equipe. Pitaco, né? O pitaco, né? Consome isso, bebe faz isso. E como a gente está falando, para o iniciante é suficiente, mas é importante deixar claro, eu acho, para todo mundo que está ouvindo,
da importância de você, gostou da corrida? Acho que não tem como não gostar, né? Todo Não mundo que tem começa como, gostou da corrida, quer praticar aquilo ali, levar a sério, treinar um pouco mais, procurar um profissional, nutricionista. Personalizar. E personalizar. a Isso gente é tá, muito a gente tá em importante, sintonia, porque eu ia tocar nesse assunto mesmo, falar assim, Maria, em que momento você acha que realmente assim o corredor deve ter essa personalização, né, ali pro treino ou para as provas? Depois dos 10 quilômetros. Aí a brincadeira, a amadorismo vira realmente a coisa séria. Porque quem quer correr 10 vai fazer um treino de 15. Quem vai fazer 21 vai fazer um treino de 18. Aquele papo, correu 18, corre 21. Não corre. Não corre, né? É, Pode tem que parar treinar. no meio do caminho, Pode né? parar no meio do caminho se você não tiver uma preparação. E se frustrar. E aí tem alimentação, preparação física e musculação. Porque a gente esquece que corredor precisa fortalecer. E é só numa sala de academia, ou num funcional, ou no pilates, que seja, que tenha um fortalecimento. Eu vi um artigo, até publiquei um artigo recentemente que, resumidamente, os atletas do grupo que fez uma sessão de musculação pós-treino de corrida rendeu mais, acho que se não me engano era 6%, do que a galera que só fez corrida. Mas tem um porquê. Eu Adaptações acredito. fisiológicas. Contração muscular. Resposta. É porque a gente tende a achar uma tendência, né? De que se você está emendando 2 treinos, teoricamente ali, né? Pode ser O cara prejudicial. vai falar, porra, não estou fazendo nenhum bom e ainda estou me fadigando. Aí vou fazer 2, eu vou para uma academia, né? Vou fazer uma Exato, outra. mas não. E tem associação. Quanto mais massa muscular eu tenho, mais imunidade. Músculo tem a ver com imunidade. Então, Células quando T, né? você está em treinos longos, você tem que fortalecer mais para não ficar doente e terminar bem a sua prova. Então, massa muscular tem a ver com saúde, imunidade e terminar bem. Se não me engano, existe uma medição universal de isso. seção transversal de fêmur. Tem. Para ver nível. Ou seja, você corta a sua perna no meio, numa imagem, e ele mede ali a perimetria, a distância entre o osso e a camada de músculo, né? Entre o osso e a pele, para ver o que tem, e você gradua. Isso é usado muito para idoso. Por causa da sarcopenia, perda de massa muscular. Exato. E acontece também para corredor. Eu tenho uma fala que quanto mais profissional, mais amador. Você fez a primeiro 21, sentiu bem. Segundo, o terceiro não vai tomar tanto cuidado, a terceira prova, com a primeira. Fortalecer. Fica displicente, né? Não faz exame de já sangue. se acha que sabe tudo, né? É aquela é. coisa, né? Sabe? É o ditado de quem vai morre afogado é relaxando, vai nadador, relaxando né? os Quem não sabe cuidados, nadar não entra de não dar pé, né, cara? E eu faço um cheque. Eu mostro para o paciente, assim, você tem esse cheque aqui. Sempre nova prova tem um cheque. Procurar o cardiologista, angiologista, fazer exame de sangue, falar com o seu técnico, ver a academia. E depois você vem aqui, né? Aí depois a gente conversa. Aí depois eu A passo gente pra conversa. você. Depois a gente Mas conversa. isso é pra galera também que já tá mais, né? Começou a correr. Alain, eu estou fazendo isso já para quem começa a correr. Esse cuidado de saber como é que estão os parâmetros, tanto sanguíneos quanto tá a imunidade, para dar segurança ele continuar. Não, sim. Eu digo assim, por exemplo, um iniciante, ele vai... É aquilo que a gente estava falando. Ele vai... Para ele chegar nesse nível, ele vai precisar de Persistir, um tempo persistir. até ele sentir a necessidade disso. Porque eu acredito que, de forma bem empírica, assim, você não vai... Já que eu não sinto falta disso, eu vou procurar isso para quê? Mas Né? sabe Não tá quem me doendo nada. Por que as pessoas vou começam gastar- a correr? Por Não, quê? Por não, quê? aí deve ser um Grande monte maioria, de fator. perda de peso. Grande maioria grande é perda de peso. E aí a segunda é porque meu amigo me levou, eu estava ansioso, Porque eu perdi uma aposta. eu perdi uma aposta. E a perda de peso tem que ser o que tem que mais atenção, né? Mais Porque atenção. a pessoa acha que assim, eu vou começar a correr, vou parar de comer e vou perder peso. É. E na verdade ela perde Precisa comer mais, que aí tem a carbofobia. comer Precisa certo, né? Carbofobia. Carbofobia. Eu falei, agora que você pode comer, vamos lá. Vamos comer certo, né? Vamos comer Vamos certo. comer certo, vamos treinar. E aí eu ensino, ó, acabou a prova, ou acabou o treino, aquela prova de 5 quilômetros, vai na padaria, vai tomar seu café da manhã, Come à vontade, vai né? ser feliz, você tem de 2 a 4 horas ali. Donuts, não. Tô zoando. Não ouvi Aqueles isso. Com Que Coca-Cola. isso? Aqueles Ah. caras, não, Ah, Mas tem uma... Tem. E tem esses memes. Então, você tem uma janela de 2 a 4 horas depois de um treino, de uma prova legal. Vai reunir a família. Porque comida é celebração. é prazeroso, É né? prazeroso. né? Você vê Ela que não pode ser ruim.
Não pode ter uma penalidade você comer. A gente tá Né? com muito meme, mas a gente nunca viu ninguém triste comendo, né, cara? Nunca, Mais um meme, né? nunca. dentro do Um conceito, chocolate, não, né? Nada. Algumas coisas assim, Ainda né? mais agora, depois Uma da Páscoa. sobremesa. Coisas gostosas, saborosas. E quando a gente fala do corredor, ele pode celebrar isso naquela janela de 2 a 4 horas de um treino, de uma prova, sentar e fazer essa refeição. E tudo bem. Até quem está pensando em perder peso, ali é a hora. Aí depois a gente pode reeducar, fazer toda uma reeducação. A gente tem falado muito aqui, né? Como a corrida, né? Que é um esporte que a gente vê que mais cresce no Brasil, né? Hoje atingiu um nível assim... De 15 milhões. O número é... 15 milhões, de acordo com o aplicativo. O aplicativo divulgou 15 milhões. Então, assim, a gente vê que todo dia tem gente treinando, todo dia, final de semana, provas e provas. Aumentaram o número de provas também de endurance, né? Assim, a galera hoje não... A gente falou de 21 e 42, mas a galera aqui em Brasília mesmo, a gente teve um episódio nosso que a gente vai ter a Maratona Brasília e que eles vão correr 78. O desafio, 78. né? Vamos 78, 42, 21... 78. 78, né? 78, São 78. 5, 10, 21 e 42. Então, as Uma pessoas estão maratona. se desafiando mais. E para esse tipo de atleta, para assim, eu espero que essas pessoas já estejam já com uma bagagem de treino e o conhecimento que eu digo acompanhado por um profissional, né? Porque senão aí o risco é bem maior, né, Maria? E a gente pode falar de um risco até ruim mesmo, né? A gente está falando de desidratação, mas um risco de desidratação ao extremo é a morte súbita. Então, E tem que ser dito, né? E A tem que gente- ser A gente está dito. falando isso aqui de forma bem leve, para que as pessoas entendam realmente assim que o cuidado é importante, né? Que o esporte acompanhado, ele deixa a pessoa realmente feliz Segura. e segura. É o extremo, mas existe o risco. O né? risco é sim. sair para fazer a sua prova, seu treino e terminar. Terminar com a sua medalha no peito, terminar feliz, terminar voltando para sua família. E o risco dessa desidratação, Terminar querendo mais, né? fazendo Querendo mais, né? fazendo eu quero mais. mais, né? Eu Porque quero. foi legal, foi prazeroso, Até porque né? nunca vai ter a prova perfeita, né? nunca. Um dia que a pessoa falar assim, zerei, pronto, daqui eu não consigo melhorar. Ele abandona, não pensa. Você sempre fala, pô, mas e se eu tivesse um tênis um pouquinho melhor? Aí você vai arrumar uma bengala Ou ali alguma coisa para para sustentar o... Né? O ego, às vezes, né, eu falo para os pacientes, eu quero que você erre muito nos treinos. Mas Eles erre olham, rápido, eles né? olham Mas para mim, erre. mas errar, tá chegando a prova. Tem que errar muito. Porque quando a gente acertar, vai ser a prova do seu sonho. Do seu sonho. A gente tem que errar muito nessa hidratação, nessa alimentação, no gel, ou até na azeitona. Eu não gostei da azeitona. Eu não gostei do sachê de sal. Tem pacientes que não gostam da tem gente que textura. não gosta de mastigar, não Textura. gosta de É, o que textura. você tava falando, né? De eu comer, gosto, eu é. gosto. Eu né? gosto de Tem comer. gente que também Eu gosta. gosto de comer castanha. Então, assim, a gente vai adequando. Aquele biscoitinho água e sal, pra mim, ele É já vem vida, tudo. Ele já é vem vida. sódio Aham. turbinado, sal e eu ainda mastigo. Viu? É o Funciona para Funciona, você. pra mim funciona, Funciona. né? Então, pegar o que funciona para você e colocar água, por exemplo. Água. Para que esse alimento chegue E até... se, agora, assim, igual o Alan já falou, e se for uma Coca-Cola também, né? Porque a gente vê que hoje provas estão distribuindo, né? Tem provas Se que não me tem, engano, a Coca foi Coca-Cola. eleita a bebida do atleta, não lembro que ano que foi. Mas é porque Era na época do Ironman. a sensação de, 97, eu não de lembro prazer, de- né? Que foi ela eleito, causa né? mesmo, né? Rolou um Gente, ela patrocínio, bate, né? Ela Mas- bate na língua, porque é onde começa a digestão. Ela manda mensagem dizendo assim, açúcar, Agora, açúcar, tá gelado, tá... Cafeína. Nossa. Opa, acende. É isso, ressurge. É porque tem um efeito psicológico também, né? E tem um gás. É. Tem um gás. Então, nós temos, ideal? Não é ideal. Ressuscita? Ressuscita. Não estamos falando que é o alimento perfeito. Não né? é o alimento que Isso. encaixaria para sua prova. Sim. Mas é um alimento que funciona quando você está 5, 10 quilômetros ali, final, numa prova, num longo, no 42, a Coca-Cola ali funciona. Infelizmente, eu, como nutricionista, tenho que Tenho que admitir. Tenho que concordar com isso. Tenho que né? concordar que ela funciona. Não é o alimento ideal, porém, a ação dela é perfeita. A ação que ela age é Isso, tá perfeita. buscando tanto que a gente está o fim, falando, né? né, nas grandes Finalidade. provas, né, o que eles estão colocando hoje, né, prova de longa distância, eles estão Total. colocando isso, né, algumas provas que vai para o frio, como você já correu, eles colocam a sopinha, né, A porque sopa. também dá essa sensação de esquentar, essa sensação Acalento, de prazer, né? Acalento, né, tudo Já tá isso envolve, né. destruído ali no Batata. polo. Batata, Na maratona né? da Antártica, cada ponto era de 15 quilômetros, né? Eles colocavam água, chá, café e sopa. E começou a menos 20, aí chegou a menos 25, menos 30. Credo, E o velho. gelo chegou até o joelho. O Luiz, meu marido, ele teve que parar no 21 para trocar de roupa, porque a médica passa,
olhando se seu corpo esquenta demais ou se esfria, se você transpira ou não, para trocar, para evitar. Pra saber, né? Uhum. Como seguir dali. E óculos, porque, né, por Sim. causa da claridade. Retina. E aí a gente para hidratar. Eu cheguei num ponto de hidratação, no quilômetro 30, eu estava desidratada. Porque a água é quente, eu coloquei água quente, tomei chazinho, mas eu não tomei água. Só tomei água, eu tomei o chá. O chá, né? eu Já não- vem com outro composto, Outro né? composto, Não é com água. erva, não era água pura. E aí, cheguei no ponto 30, desidratada. Estimulou a diurese ali? Eu parei e eu falei, e agora? Aonde é que eu vou? Né? E tinha um igluzinho. É. Uma norueguesa parou e falou assim, tá tudo bem, Maria? Eu falei, Mas, eu senti vontade, vamos juntas. mas o corredor, nessa situação, ele não urina na calça, não? Não, a gente não consegue. É mesmo, porque o triatleta é comum, cara. Não é, principalmente no Ironman. Você Você não vê tem o cara sensação. correndo, de repente, dá aquelas pegadas. Pode saber que É, tem. já é normal, assim, não tem surpresa. Mas em provas longas, 42, não tem problema algum. Mas a temperatura, até que você tem que parar para concentrar para fazer a Sim, urina. não, Às vezes tá requer travado, treino né? isso. Requer Não é uma coisa fácil, não. Vou sair pra É. correr, vou fazer xixi. É, Não, não. virou É igual normal. intestino, você tem que treinar. É, Tem tem que que Tem treinar. que treinar. Reloginho, né? O reloginho funciona muito bem, né? Você vai condicionando ali, ó. Sim, é. E, igual, como você falou, o café. Você toma um café Vai ao banheiro antes do treino? 40 minutos antes, aí espera. Teve ali, né? Entendeu que você tomou café, processou, foi, fez as necessidades e sai pra fazer o treino, né? Então, os erros, o erro da Antártida foi exatamente esse. Eu não hidratei durante a prova. Então, mais um aprendizado. E isso foi acumulando. Eu falei, eu não quero mais passar por isso. Eu tenho que ensinar as pessoas a não passarem o que eu passei. Que é muito ruim. Sofrimento, é. A gente chegou no quilômetro 30, eu e ela, eu estava em terceiro lugar na Maratona da Antártida. Ela quem? A adversária? A americana, eu estava Ah. na frente, a americana me passou. A americana passou, ela estava seguindo, eu parei para fazer, e aí a norueguesa, Maria, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ela, mas você parou para fazer xixi? Eu falei, parei. E ela, eu vou com você. E a gente chegou juntas, depois eu mostro essa imagem. Quarto lugar de mão dadas, que ela falou assim, eu não vou largar sua mão. Que legal, cara. Aí nós duas chegamos Que juntas. espírito o mesmo, esporte né? tem esse É, poder Muito, aí. me arrepio. Isso. Porque ela falou assim, eu não vou largar sua mão. Ela Nem que sabia que você não tava... eu não tava bem. né? eu não tava bem. Ela percebeu, desidratei. né, cara? Que Não, e legal. assim, isso é uma característica o que eu esporte. percebo do esporte de endurance. Endurance. Porque se você pega um 800 na pista, meu irmão, O cara quer não te para, matar. né? Ele não para. Você Se pega um cair, 3 ele- mil com obstáculo, um 5 mil, um 10K, é cotovelada e tiro porra de bomba, assim. Agora, você pega uma prova de endurance, o cara, ele quer ali, ele vencer Provar pra ele que ele consegue, cara, né? É que deu ele tudo contra o certo. relógio, né? vamos É dizer ele assim. com ele. É, Ele com então ele. gera essa empatia, porque você olha pro cara e fala, cara, eu sei o que você tá passando. Eu sei, ela segurou na minha mão e foi lindo. legal. Ela, se eu tiver que colocar você nas costas, eu vou te levar nas costas. Legal, é. E ela segurou, É. a gente chega juntas de mão dadas e eu chorava, assim, ela tá tudo bem, eu sei que você tá bem. Maria, você teve passagens também por ultras maratonas também? Já, eu tenho que te outras. contar uma. Conta aí pra gente. Eu tenho que contar uma pra vocês. A ultramaratona. 24 horas, fiz 133 quilômetros aqui em Brasília. Foi o Nossa. primeiro 24 horas de Brasília, há alguns anos atrás, e não tinha mulher. Eu era de uma equipe chamada Lohan. Aí o Lohan, na semana anterior, ele falou assim, vai ter aqui, a gente vai montar uma equipe feminina. Não vai ter mulher competindo na ultramaratona, só homens. Aí eu, por que, Lohan? Não tem mulher para fazer prova 24 aqui em Brasília. Eu falei, não tinha, porque eu quero. Ele, calma. Você só fez 2 maratonas. Eu falei, mas eu tenho condições? Ele tem. Se você fizer blocos de 3 horas e parar no seu ritmo, vai a 6 e vai parando. Eu, tá bom. Se você fizer isso, você termina bem a prova. Aí, fiz cálculo. Foi a única prova que eu não desidratei, porque eu fiquei com medo. Claro, Aquela história. Deixa essa história, né? É aquela história. É aquela Todo mundo já história, entendeu. né? A gente não pode vacilar. Fiz cálculo, eu falei, alguém vai ter que ficar comigo. Sobrou pra quem? Luiz, maridão, meu entrou na maridão. jogada. É o Isso aí. staff, Bicicleta, né? staff. 24 horas ao redor, Orbitando. cuidando de mim, alimentação, e eu só parei 2 vezes. E fiz 133. Chegou uma hora da prova que eu estava em primeiro na frente dos homens. Eu parei para tomar banho e fiquei em segundo lugar geral. Que legal. Por que isso me deixou tão brava? Não tinha mulher para correr 42? Ou 80? 100? Não tinha aqui em Brasília na época. Uhum. E eu fui desafiada porque não tinha mulher. Eu falei, então, eu vou. Eu tenho que Eu levantar tenho que essa ir. bandeira, Você se sentiu, Eu representar. me senti É, ofendida. Responsável, né? Eu não me senti representada. O Eu falei, vou verdadeiro empoderamento. Empoderamento. É, Eu falei, eu tenho condições? Lohan, ele tem. Você pode ir? Então, tá bom. Não vou me lesionar? Não. Tanto que eu também sou outra estatística. Tenho 17 anos na corrida, nunca me lesionei. É. Então, Legal. tudo...
Sentir que você está cansado, dorme. Descansa, né? A velha frase, o descanso é treino, né? As pessoas Descanso é precisam treino, entender isso, né? tá cansado, vai fundamental, dormir. né? Você não precisa deixar a planilha verdinha todos os dias. É. Não precisa. Não é o seu trabalho, né? Você Como não a vive gente disso. vive Você disso, não né? é Não é atleta olímpico. profissional. Porque a partir do que momento vai- que vira um fardo, ele corrobora com outros desequilíbrios, né? Isso. É um treinamento invisível. E aí sente as dores invisíveis, a culpa invisível, tudo, sabe? Carrega um monte de coisa que não consegue nem correr, na verdade. Não consegue sentir prazer, né, no Não. esporte, Deixa eu te né? perguntar uma coisa, Maria. Por favor. Geralmente a gente, uma forma empírica de medir a desidratação, para quem é iniciante, geralmente você pesa no começo da corrida. Como é que é? 2%, Explica um pouco pra isso. gente aí. A urina, boa, você falou disso, eu lembrei. Da urina também é um indicador. É um indicador, né? A A urina é o melhor indicador pro amador. Pro amador ali, pra quem realmente O que iniciante. da urina? Ao Explica aí quê? pra A gente. coloração. Quanto mais clara, perto da cor da água, mais hidratado. Então, eu acabei um treino, a urina tá com odor, tá forte, amarela, beba água ao longo do dia. Ou água de coco. Então, a coloração, ela tá média, você tá levemente desidratado. Tem que estar da cor da água. Mas isso é impossível até quando eu acordo. Exatamente. Esse é o objetivo do ser humano, manter a água, a urina da cor da água, ao longo do dia. Isso é Essa é importante, uma dica né? geral, né? É geral. Não, vontade. Não precisa ser corredor, atleta, Não, qualquer não. pessoa, É, né? pra A saúde, cor né? da Pra- urina A cor da um urina é indicador. determinante é um determinante da sua hidratação. Teve no ano passado, no Carnaval de Salvador. Até porque, Carnaval de Salvador. olha aí, Ó. até porque, assim, como a gente falou, pra todo mundo, né? Pra você que está nos assistindo. Você que talvez uma pessoa mais idosa e tudo mais, às vezes, acordei com dor de cabeça. Foi urinar, viu que a urina tá bem Amarelada. amarelada. Tá desidratado. Tá desidratado, né? desidratado. E é o que eu sempre falo. Eu tô batendo muito nessa tecla porque eu tô ajudando muito meus avós, essas coisas assim, né? Sim. Porque fala, tô com dor de cabeça, como é que tá a sua hidratação? Aí É a você vai ver, primeira coisa, é. como é que tá a urina? Tá amarelo. Então toma água, né? Assim, pras pessoas mais... Porque as pessoas mais velhas, elas tendem a deixar de fazer essas coisas também. A gente De tem ter que estar água lembrando ali, né? acesso. Isso, né? né? Não sente sede. Então a gente tem que estar cuidando. Então, fica essa dica realmente assim, como um todo, né, pra você. Não só pra você atleta, você corredor. Preste atenção na sua hidratação, né? Indivíduo, porque a água, ela é transporte para nutrientes e transporte para toxina. Então, vai sair por uma via, suor e urina, mais pela urina. Então, quem não transpira, por exemplo, não vai sair toxinas pelo suor, vai sair pela urina. E quanto mais se manter esse corpo hidratado, mais toxinas e melhor transporte, até para fazer exame de sangue. Idoso tem muita dificuldade para fazer exame de sangue porque não está hidratado. Achar Atleta veia, né? Essas é coisas. achar porque não tem água, né? Circulante. Como é que vai fazer esse exame de sangue? O próprio exame de urina recomenda que é o meio do primeiro jato para recolher, para você pegar ali, né? Pra realmente saber, né? Os Saber componentes estão ali, identificar, né? Porque o primeiro jato é aquele que está na Que ureter. tá- Que está desidratado. Teoricamente ali... Todas as toxinas. Tava armazenado ali, né? De algum tempo, né? Toxinas. Sedimentou, né? Saturou ali. E os atletas, a gente mede 2% do peso corporal. Então, vamos pegar... tá. 2%. Então, se um atleta pesa 50 quilos, 60 quilos, a gente vai pegar 2% do peso corporal. Mas aí tem um erro. Não dá para se medir desidratação só com volume de suor. Porque no suor é sódio, potássio e magnésio. E tem água. E se esse atleta transpirar muito mais do que a perda de sódio? Eu posso dar mais sódio para ele. Sim, E eu posso estar cometendo um erro. Sim. Ou esse atleta perde muito sódio e não sua. Eu também tenho esses dois erros. Me bateu uma curiosidade disso aí, que pode ser de alguns aí que está nos assistindo. Quando você termina um treino ou uma corrida e você tá ali branco de sal, o que é isso? As pessoas ficam bem curiosas com isso, né? Aconteceu comigo. O que de fato é isso, Maria, assim? Aconteceu popularmente comigo. pra galera. Você começou um treino, a temperatura tá fria. Uhum. Aí, ao longo do treino, a temperatura começa a esquentar. O corpo, ele precisa ativar a temperatura. Assim, o equilíbrio da temperatura. Que é a função da água no Exato, organismo, né? não é? Regular a temperatura, né? Do suor e tudo mais. 36,5 é a nossa temperatura basal. Uhum. E lá fora tá 38, 40. O corpo vai evaporar. O evaporar é o sal, que é cloreto de sódio. Então, quando você começa a aparecer sal no corpo, ou na bermuda, ou no boné, esse cloreto de sódio é o sal de cozinha. E nele, você vai evaporar esse sal e vai aparecer na roupa. É a evaporação. Essa evaporação mostra que mudou a temperatura do lugar que você está treinando, mas você não hidratou o suficiente. Entendi. Não hidratou? Não. Então, Você não é hidratou. um Porque se indicativo, você, né? É um se você indicativo. não hidratar, Indicativo, você não fica daquele jeito. Não. Se você hidratar, você não fica fica daquele com jeito. aquele Entendi. jeito. E Ou seja, é o camelo, né? é o camelo. E aí começa primeiro com sódio, aí tem potássio e magnésio. A gente tem
75% de sódio e potássio e magnésio que vai contribuir. Porque a tendência é quando você olha um cara todos branco, você de fala, sal. ele perde muito sal, mas na verdade não. Então, Não, ele ele evaporou. desidratou. Ele ele desidratou. Tá Então, a gente- faltou água e não Então, sal. então a É. gente pode falar com propriedade aqui, né, Nutri? Assim, Por favor. terminou a corrida, viu o treino, né? Viu que tá ali esbranquiçado mesmo a sua roupa, igual você falou, algum equipamento, tá desidratado. Desidratou. Desidratou mesmo. Já desidratou e a mudança de temperatura foi um dos colaboradores. Porque ele saiu de casa, estava frio, e aí começou a treinar, aumentou a temperatura, o corpo vai ter que regular essa E temperatura. aí entra aquele outro detalhe, né? Tava frio, a tendência é a gente querer beber menos água, né? Porque acha que não tem necessidade, né? Sensação de realmente sede. estão sede, né? É. É aí que tá o erro, né? E aí, como faz para regular isso? Eu sempre falo, cadê o plano B? Ah, não tem que ter plano B. Tem que ter plano B, sim. Pegar uma garrafinha, colocar um eletrolítico e deixar ela lá. Ou 4 azeitonas, ou salzinho do restaurante. Tem que ter um plano B. Se mudar a temperatura de um treino ou de uma prova, você tem que ter Eu um acho que respaldo. a gente tá aqui é bem tranquilo o nosso podcast. Cita alguns exemplos mesmo de eletrolíticos pra galera, porque às vezes a pessoa não entende, né? Fala assim, pode é. até de marcas eletrolítico, mesmo, é. né? Tem De alguma marcas. coisa. Acho que a gente pode falar, né, Miguel? Todas as marcas, pode, falar. né? Assim, que dá pra temos falar pra Dux, galera. temos Liquids, temos Jungle, temos Essential, temos Pura Vida, temos... Gatorade não. Então, Powerade. Esses vamos assim, falar. esses não. Vamos Esses falar raids isso. da vida, né? É, Então, Powerade, Como Gatorade. onde eles se encaixam? Se encaixam pro iniciante, que tem, como você falou, tem menos componentes, né? Que você citou no começo. Eu lembro que você falou disso. Então, isso aí Então. seriam para pessoas mais... Mas, Com treinos mais eu leves. infarto quando a gente fala dessas duas marcas. Vou falar por quê. Tem um azul cintilante que não sei de onde sai aquele azul cintilante. É porque não tem azul na natureza. É. Esse era até um princípio de veneno. veneno. Mas o Smurfs? Os Smurfs. Gente, não fosse o William na nossa vida. Brincadeira à parte. Adorei. Brincadeira. É Verdade, verdade. Se ele tivesse Smurf na natureza. A Gatorade, ela é boa, ela atende o iniciante. Atende. Agora, se a gente comparar de marcas, o Django é superior ao Gatorade. Vamos lá, por quê? Os ingredientes são mais limpos, não tem corante, não tem aromatizante. O que pega em todos os isotônicos? Corante, aromatizante e conservantes. O que isso faz? Que inclusive é o que tem na Coca-Cola. É o que tem na Coca-Cola. É. Ela muda a saúde intestinal. Quando a gente muda a saúde intestinal, a gente muda um sistema perfeito de serotonina, dopamina, É, o que você está falando de saúde, na verdade, é uma absorção. Altera a absorção. completamente absorção. Tá. E aí, se eu desequilibro esse intestino, eu vou desequilibrar a absorção de proteína, de carboidrato, Sim. de minerais, micronutrientes. E você não pode desequilibrar para treinar. Mas se a pessoa treina com esse suplemento, para ele não vai fazer diferença. Não vai Teoricamente, ele já vai estar adaptado, ou não. ou não. Às vezes ele pode ter uma dor de cabeça, E não saber por quê. um alimento que deixa ele com o abdômen mais dilatado, ou fezes amolecidas. Esfarelado, Ou um cansaço Sistêmico. que ele não percebe. Então, quais são os isotônicos hoje que nós temos, as marcas Rage? Eu tomaria cuidado. Entendi. Você iria para as mais customizadas ali. Eu, assim, como em toda Mesmo prova... para os iniciantes, né? Porque Até às ve- mesmo pros porque é isso. iniciantes. Às vezes o cara tá ali, correu, foi ao parque, Água de correu coco e 30, Django. 40 Se eu minutos. tiver que escolher, você vai ser Nutri, É, qual é que vai ser? natureba, né? Natureba. Natureba. Água de coco natural e Django. São Legal. os mais Entendi. limpos e os mais saudáveis. Os outros não. Primeiro, são princípios que não são alimentos. São água com sal e açúcar. É água com sal e açúcar. Isso, é ponto. Os outros não, são considerados isotônicos. Água de coco natural e o Django. Agora, para as marcas de eletrolítico. Temos Liquids, temos Django, temos Dux, Pura Vida, Essential. Explica a diferença entre, por exemplo, entre um Django e um eletrolítico. Perfeito, perfeito. Boa, é. Boa. Eu tava pra Nossa! perguntar isso também, porque eu fico curioso, sabe por quê? Porque eu gosto muito desses. Não sei se é porque o sabor dele, né? O gostinho deles ali, dos raids da vida. É o açúcar. Então, você acaba O que William você... Tá decepcionado agora. decepcionado. Não, justamente. É, Porra, mas aquela Django caixa que você mesmo, comprou, você vai ter que doar. O Django mesmo, cara, eu acho o sabor dele, eu acho mais consistente, assim, mais pesado, né? Então, se você for comparar com outro raid da vida, de palatabilidade você ali, de né? paladar mesmo. Mas A explica aí. diferença, o eletrolítico, ele vai ter 3 minerais importantes. Sódio, potássio e magnésio. Os micronutrientes. Vai ter esses 3 minerais importantes. Já o isotônico, ele só vai ter sódio. Algumas tá. marcas agora estão colocando magnésio e potássio para sair de isotônico para eletrolítico. Entendi. Pra subir de nível. Subir ali. o nível. Subir de nível, tá. entendi. Mas isotônico é Aham. água, açúcar e sódio. É
só isso, isotônico. Soro caseiro. É seja, melhor é tomar isso que eu ia falar. O soro Soro caseiro caseiro. resolve. Eliminado, Faz então. em casa. Eliminado. É. Ou você usar, por exemplo, flaconetes de soro fisiológico. Você pode usar flaconetes e treinar. Funciona super bem. Aí, se a gente pensar em marcas hoje que estão competindo bem, empresas, em provas, a gente tem Liquids e a Jungle, de eletrolítico, em sachê. E essas têm a quantidade de média De necessária. média necessária. Diluída na água Sim. para um treino de 1 hora. Sim. Até aí, tudo bem. Agora, se você tem um treino ou uma temperatura, uma intensidade, Aí você tem ele que- não vai ser necessário. É, não vai mas ser aí o entra o suficiente. papel do nutricionista. Personalizado. Mas assim, isso. Mas, Personalizado. então é bom entender isso, porque isso pode comprometer logo Isso. no início do treino, né? E Sim. isso a gente está falando de receitas líquidas. Mas Sim. também tem as receitas sólidas também que pode compor isso, Maria? Tem. Vamos pensar em azeitona, Uhum. podemos pensar em bananinha, Bananinha, isso. paçoca, A paçoca. a paçoca, Paçoca. a paçoca. Amendoim é uma proteína vegetal. Ela é super nutritiva. Paçoca. E diga-se de passagem que a paçoca é bem... É top, Oh. É, e assim, custo e benefício, por exemplo, ela funciona muito bem. A paçoca, a bananinha, a rapadura, o melado de cana. O difícil é ser no quilômetro 25 meter uma paçoca pra dentro no pelo, né, Não cara? dá, não dá. Rapaz. Porra, aí... É, você joga a água primeiro, Começa joga a a paçoca e estalar, depois joga a Joga água. ali de novo. Aí, você- Viu? aí vira o açaí. Aí vira... Açaí. Aí você para e faz uma refeição, Refeição, né? para. Saroca. Mas tem essa parte sólida. Porque a corrida, ela virou premium, né? As pessoas acham Gourmet. que... Gourmet. Tá gourmetizando demais. Na nossa época, era maltodextrina diluída no din-din. A gente... Top. Era, Pronto, é. era. E a banana, Não, a hoje- banana no Não vou nem final... falar da minha pronto, né? época, então, não. Porque Não, na minha época, era maltodextrina no din-din. Você congelava e saía tomando no R$17,00, dia 3 quilos de malto. Isso. Pelo menos eu fiquei feliz. Vocês estão tudo falando da minha época, eu me senti o mais novo aqui Não, agora. é o mais novo de todos Deve aqui. ser o mais novo, É o mais novo de novo. todos aqui. A maltodextrina é o que reina. E ela funciona muito bem. Eu tenho pacientes, por exemplo, que não gostam da consistência do gel, que não gostam da consistência do melado. É maltodextrina. Mas aí tem que associar também aqueles estudos de absorção com frutose, com outros tipos de açúcar, né? Depende do paciente. Porque se ele fizer uma boa refeição antes do treino ou de uma prova, comer banana com mel, por exemplo, ele já tem o suporte de carboidrato. Dependendo para a prova dele ali, já Para a prova atende. de 10 quilômetros, É. por exemplo, leva uma maltodextrina, 20 gramas, 25 gramas diluído na água Já atende. e faz uma boa prova. Não precisa do gel, né? Por causa da consistência. E falando assim, de pré-prova, então, ou de pré-treino, né? Vamos falar de um pouco de frutas, Boa. às vezes, como a gente tá falando assim, de uma alimentação pré, assim. Porque a gente sabe que tem frutas que demoram um pouco a mais a digestão, como a melancia, algumas coisas assim. Coisas básicas, mesmo assim, pra pessoa do dia a dia, pra aquele atleta amador, pra aquele corredor, assim. O que você indica no Raiz, assim, pra... corredor raiz. Corredor Ou- do pelo. É, No pelo. raiz e aquele que talvez não tem tanto conhecimento ainda e tá começando, como a gente Não tem vale falado, tâmara, né? tá? Não vai... Tâmara. Não, se eu Aí te não, contar a pô. história da tâmara, É, eu tenho que tâmara te não contar vale. uma Não vale o tâmara. sal do Himalaia, Não, né? não vale, É, cara. vale. Tem que Tem ser coisa a parada simples, que o cara vai no... Simples, Acessível. objetivas e acessíveis, né, Miguel? Acessíveis. Vai no mercado da esquina e consegue. Consegue. Até 60 minutos a gente pode treinar sem comida. O jejum aí, ele é bem benéfico. Oxida a gordura até 60 minutos. Passou de Ajuda bastante. Ajuda bastante. sem comer antes do treino. Sem nada. Dependendo da Jejum. intensidade, Jejum. não, né? Não, até 60 minutos. Você Mas tem aí tem que ter um suporte. cafezinho maneiro ali, né? Aí acabou, acabou É, o o treino, mineiro acabou falando, a tem que ter um prova. Tem que ter um Tem que ter um cafezinho. queixo ali. Tem. Acabou o Que treino e isso é a prova, a sacanagem. gente precisa de comida. Agora, até 60 minutos, não precisa de comer. Pré, tranquilo. Agora, quem tem necessidade? Banana, por exemplo, é um alimento fácil. A gente vai pegar frutas laxantes. Mamão, ameixa, que são frutas laxantes, vai movimentar bolo fecal. Agora, banana, melancia, é um ótimo alimento, sim, depende de quem tem a digestão. Melão, Melão manga. também, manga. uva, depende muito da digestão. Agora, Maria, esse jejum para prova, a pessoa tem que treinar também, fazer isso treinável, no treino, né? é treinável, Tem que é estar treinável. fazendo esse mesmas... Eu tenho uma atleta de 800 metros que ela se sente enjoado quando entra no carro e vai fazer uma prova de 800 metros. E ela tá buscando índice para Pan-Americano. Ela entra no carro, passa mal. Já Então, começa por 800 metros, porque é a pior prova do atletismo. Ela já É treina, 800 ela e já 400 treina, com barreira. ela já treina andando de carro, é né? já andando de carro. É, Então, já dá aquele... ela janta muito bem. Isso, Ela top. janta muito bem, vai para a prova. Quando dá 30 minutos para a prova, ela toma maltodextrina. 30 minutos. Porque ela vai ficar nauseada. E ela pode até passar mal. E ela perde a prova. Mas isso é ela, tá vendo que é muito pessoal? Muito de cada um, né? Cada É um. de cada um. Então, uma banana e uma pasta de amendoim, que eu tenho a banana e a pasta de amendoim, que é proteica. Ou eu posso usar... Nunca decepciona, então. Pro Nunca. atleta amador, Raiz, pra ele amassa raiz, a banana e esfarela uma paçoca. Resolve. Resolve.
E eu falo assim... Ó a dica aí, viu, pessoal? Pra Um você que tá cafezinho preto, começando, não. Café você que não. tá Café começando no a dia, correr, relaxante. Estimula É, o estimula o diurético, intestino, né? Se eu tomar café... pode soltar, Suco né? de uva, o que que manda então pra Suco beber? de uva. Leite pode, não? Não, leite é a lactose, ela é Esse boa. aí Eu já achei que ia Mas- dar um pingado. Eu Mas tava, tá eu tava certo. querendo, eu falei o café, o leite, falei, vai dar o Vai pingado, dar o cara, pingado. vai dar ele. Vai dar bom, vai dar bom, né? Vai dar bom. Hoje não. Só depois do treino. Eu falo assim, depois do treino. Mesmo, tem o cortisol aí também. Tem gente que precisa do café para despertar. Aham. O café, ele não é estimulante. Sim, ele tampona, Ele dá né? foco. É. Ele não vai fazer você correr mais. Nada com cafeína ou aquele super cafés faturados. Vamos falar de super café gourmet. faturado? Isso aí, Gourmet, tem- os gourmet, os gourmet. Isso. Vamos falar de super cafés faturados. Café do Himalaia. Os cafés superfaturados, eles vieram para... Cuidado, Que que eu li a sua mente. É. Cuidado. Eu vou ter cuidado na hora de falar, Vai. porque senão eu vou ter um processo em cima das minhas costas. Isso. O café superfaturado, ele não é saudável. A verdade é essa. Ele não é saudável. Entendi. Se você olhar o rótulo, ele vai ter 6 ingredientes ali maléficos. E por que que ele fez tanta... O marketing é Sucesso. muito bom. Se você coloca representantes, influenciadores, falando que o café é muito bom para correr e fazendo um mix para tomar, vai funcionar. Mas Hoje, funciona. Principalmente isso, os influenciadores hoje, né, galera? A gente tem que tomar Isso aí, muito cuidado muito com isso, né? A gente Ser tem que... exemplo. Eu tenho aqui, ó, uma influenciadora positiva, que é a Nutri Corrida, né, Maria? Porque com certeza você vai trabalhar em cima de que realmente de propriedades positivas, né? Não dá E que para são você... fáceis. O café superfaturado, que tem várias marcas, Sim. ele inflama. Ele vai inflamar. Porque tem espessante, corante, adoçante, aromatizante e tempo de prateleira. Ele não é lata. Ele é numa lata. Então, esses super cafés, eles não são saúde, não vêm de saúde. Ele é o oposto da saúde. O café normal, nosso, de Brasil, é muito mais saudável. Kuala Lumpur. Koala, aquele- É. nossa, coadinho, nosso coadinho. O café Com açúcar ou sem açúcar, gente? sem açúcar. Com açúcar. Com açúcar Um pouquinho, só pra- Ô, Luiz Cândido. Luiz Cândido. Já Luiz tá Cândido. negociando, já tá negociando. Tudo bem. Um pouquinho Você precisa ali. de uma doçura, tá bom, Isso, entendo, é. eu entendo. E aí, já vamos lá, então. Ainda é melhor do que o adoçante? Muito melhor. Muito melhor, O Muito né? melhor. açúcar, O né? açúcar. Por causa do aspartame, né? Tô bem, então. isso Porque eu aí, faço isso, um pouquinho de açúcar. Açúcar é mas muito não melhor. vou no Mesmo a adoçante. estévia, Mesma que estévia. é vegetal, Mas o vegetal, quando vai para a indústria, ele só é vai ter... sintetizado. ele vai- só vai- Um nanograma Uma de... origem, Vai ter um cheiro, vai ter um cheiro. Vegetal. É, O resto é ele tem- acidulante, ele tem flavulante. origem vegetal. É. Ele tem origem vegetal. É igual o mas famoso bebida láctea, né? Não é leite, é Não é bebida leite, láctea. Tem Essa é a todo um multiplicação. processo ali, né? E a gente tem que lidar hoje com uma saúde vendida, marketizada, que o marketing está muito forte. Eu lido isso todos os dias no consultório. Quando usam um café superfaturado ou um alimento superfaturado, porque hoje de manhã eu tomo um café superfaturado, à noite eu tomo um smoothie para dormir. Então, Você tem um pra acordar e um pra dormir, né? um pra Smoothie? tem latas agora do mesmo superfaturado para você dormir. Pra dormir. Ele te vende um pra te potencializar E um pra depois você outro pra relaxar. acalmar. É. Eu Vocês tive- veem, se você ficar normal, você estimula e depois tive- Você forçadamente. acalma, você acalma. Eu É, tive não, num isso eu papo nunca esses vi. dias com um treinador, o Vinícius, e ele falou pra mim que ele tava argumentando com o atleta dele, né? Embasado mesmo, em treinos e tudo. Aí ele falou assim: não, cara, mas eu vi que um blogueiro falou isso, isso e isso. Ele falou: não, cara, então vem cá. A gente pode parar de Deixa eu te treinar e contar um você segredo. pode treinar com ele numa boa, porque o que eu tô falando é embasado em estudos, né? Em pesquisas. Você vê como a e tudo, influência né? Você vê, dessas a pessoas influência- acabam realmente, né? E a influência de pessoas que têm acesso ao conhecimento, acesso a informações. É. Então, a gente está falando Não de... é uma pessoa leiga, não né? é pessoa leiga. É uma pessoa que tem acesso à internet, uma Aí pessoa tudo que científico, estuda. se você isso. colocar lá, American College, colocar uma pesquisa, ela vai ter Se esse você acesso. digitar no Google, né? Vai No aparecer o Google. resultado. Inteligência escolar. artificial, inteligência artificial. Uhum. Só que o marketing, ele está muito forte. E eu brigo com esse marketing negativo diariamente. Tanto nas redes sociais, quando eu falo do café superfaturado, e aí vem em cima de mim, ou dos então, é esses aí. Que são do mal. Eu ensino receita de eletrolítico caseiro, ensino isotônico caseiro, porque as pessoas argumentam, você acha que não pode usar? Eu falei, não, pode usar, mas você pode fazer também. te dá outra opção, Eu né? te dou. Agora, se você tiver uma viagem... Que ainda que sai mais barato e E ainda você é mais sabe. Mais eficiente, né? saudável. E mais Bem saudável, E né? você sabe o que tem ali dentro. Não tem nada que modifique. Uma coisa que me assusta no Brasil, nunca fizeram um teste de quantidade de carboidrato no géis.
No Ah, dia, é? Nunca. O géis, o que atesta no rótulo não é comprovado? Não. Ali Não fala é X possível. gramas de carboidrato não Há corresponde. 2 anos atrás, nos Estados Unidos, uma ultramaratona, quebraram-se 80% dos atletas. E aí foram averiguar 2 marcas importantes da prova. Ah, não. Solta esse nome aí no Fedor. Não, Não. não posso. Ah, Deixa, então não, só não. manda o link Não, depois não, pra eu te gente. mando Você o deixa o link. link aqui Eu te embaixo, mando né? o link, eu te mando o link. Fala aí, Vai deixa o ser. link aqui embaixo. Eu te cara. mostro Isso a aí, prova aí, que aconteceu cara. isso e os 2 géis que atestavam que tinha 80 gramas de carboidrato e não tinha nem tinha. 19. Que isso? E os atletas, É. nem 19. Os Mas atletas isso, quebrando. mas isso é perigoso Porra, mas aí demais, é né? muito Porque na própria indústria farmacêutica a gente já discrepante, viu, a gente já vê casos que acontecem, né? Do Modificação, remédio não é. tá... Uma vez ou outra a gente vê, por exemplo, a quantidade de proteína do whey, da creatina, mas no gel não sabia que Nunca tinha. foi Isso, feito. isso agora, isso bateu forte, né? No whey, na proteína agora, né? É. Sim. Em algumas marcas. Foi, assim, que cancelou. Foi um Então, boom, né? É. Foi um boom pro Se a mercado. gente tá isso. falando da creatina, que é modificada com polvilho, creatina movimentada com polvilho, maisena. Que biscoitinho. É. Biscoitinho de creatina, você E é- pode vender então. é, vender. imagina o idoso E vou te dependendo. falar, já com tem. aquele café com leite que você queria, fica É, perfeito. a refeição pós-treino. Pronto. Pós-treino. tá aí O seu seu, colo, o seu tá sucesso. resolvido, Alan. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Muito bom. É. Mas se a gente falar sério, que se eles estavam modificando a proteína, por que não o gel de carboidrato também, Não, né? nunca foi. A gente teve uma conversa sabia muito disso, não. boa. Sim. Eu tenho professores. Eu tenho um professor que ele é doutor, vou citar nomes, ele é incrível. Ele falou assim: Maria, no dia que fizerem esse teste, a gente pode se surpreender positivamente Ou não. ou não. Ou se decepcionar, né? Porque a gente acredita que uma marca X tem, Tem respaldo, 20, 25 gramas de carboidrato. Não, e vocês trabalham com isso, inclusive, né, Maria? Infelizmente, né? Com energia. Certo, Com certo, energia. Não, e talvez certo fica ou até errado, né? Certo ou errado, vocês vão lá e falam, ó, você vai consumir tantas gramas. Aí você, ó, aí o cara fala, então eu posso consumir 3 sachês do De gel? gel. Pode. Só que, na verdade, não tá não suprindo, tem. né? Não Talvez tá. seja Não até tá, um gatilho para as marcas, né? Você quer valer, faz o teste da sua Faz o aí teste, e prova. faz o se teste. é. Aí eu defendo uma marca. Assim, Não, uma é barato, marca. né, cara? Eu tive acesso aos estudos dessa marca, que hoje é considerado o gel mais caro do mundo, que é o Morten. Sim, E ele alemão. tem norueguês. É norueguês? Norueguês. É. 25 gramas de carboidrato. Eles atestam, É hidrogel, né? é hidrogel, todos os géis. Todos. Então, da Malta tá garantido. Da Morten está garantido hoje. Amanhã eu não posso te responder isso. E eles estão Hoje. fazendo até um negócio de cápsula de carbonato, né? Então, Carbonato. ele tem uma mistura, que é bicarbonato com o hidrogel em forma líquida. Você vê, esse é outra pauta que foge um pouco aí, mas o bicarbonato, ele tem um efeito muito positivo, né? Em E algumas barato, pessoas. cara. Em algumas O pessoas. problema é o... Desconforto abdominal. Exato, desconforto Ele gástrico. foi vendido alguns anos atrás como o melhor suplemento para corredor e para triatleta. Porque ele evita que a gente entre Pra nessa provas fadiga. curtas, melhor ainda, melhor né? ainda. Mas a quantidade por quilo de peso dá desconforto enorme. abdominal. É, porque é uma pasada. É. E aí a indústria descobriu falou assim, usou esse estudo como parâmetro e fez o bicarbonato em forma de gel, que foi a Morten. É, Então eles fizeram que não dá o desconforto. Não dá. Eu não tomei ainda. É lançamento isso agora, né? Ele é incrível. É, eu não- E ele mede pelo seu peso, justamente para ajustar o Legal. bicarbonato. Então, se a gente falar de um Então a suplemento, dosagem é mais precisa, né? é personalizada, entendi. é personalizada, é para o William. E esse peso, ele considera massa gorda e magra? O peso bruto? É o peso bruto, é peso bruto. Até para fazer o bicarbonato, para você ingerir doses, é o peso bruto, é o seu peso Cápsula corporal. ali. Ó, A cápsula, só se for cápsula manipulado, que você faz em cápsula vegetal para ter uma ruptura boa no estômago. Gastroresistente, Resistente. que a gente fala. Mas em relação aos suplementos, eu tenho muita ressalva hoje em relação aos géis. Se esses géis realmente têm a quantidade de carboidrato que tem Então dentro. você prefere É. trabalhar, Maria, dentro ali do seu consultório, realmente na linha mais, igual você falou, mais manipulada, natural mesmo, igual você Sim. falou. Só Você se falou, você chegar. eu passo pro meu paciente, eu ensino meu paciente a fazer o gel dele. Eu como ensino, você falou, né? eu ensino. Eu tenho O um melado, paciente, melado. Eu tenho um melado paciente que- que é professor de matemática da UNB. Eu não vou falar seu nome, mas ele os sabe. matemáticos são professor. bons, cara. Ele faz o gel dele. A gente chegou numa 3,14, raiz de 5, calcula ali, ó. Calcula tudo. Ele é sub-3. Ele é sub-3 É. na maratona, entendeu? Ele é Anda fantástico. forte. Ele é forte e ele faz o gel dele.
Olha que legal. Ele faz o E gel. tem dado certo, né? E tem dado e viagens. Ele viaja pro Rio para fazer a maratona do Rio. ele- Repete aí a receitinha do gel aí pra galera. Vai, Repete. deixa aí, ó. Vamos Vai. lá. isso aí. Papel solta, e caneta na mão, anota aí, vai, anota, vai. Gel caseiro, 25 gramas ou de mel ou de melado de cana. E um sachê daquele de restaurante, 0,8, tá escrito 0,8 no sachê de restaurante. Você vai diluir e vai colocar no din-din ou no sacolê e vai a cada 5 quilômetros consumir. Isso é um gel. É um gel. Mel e sal. Mel e sal. Ou melado e sal. Pronto. Resolvido. Fácil, E se fácil. quiser pôr um sabor? Aí eu coloco uma fruta desidratada. Eu posso colocar uma fruta desidratada. Como assim? Eu posso desidratar a fruta. Posso Não, pegar... mas Ah, explica aí melhor. por exemplo, pegar a laranja, fazer o suco de laranja Aham. e misturar ela ou... Ah, tá. Entendeu? Entendi agora. Eu posso pegar um suco e diluir isso. Sim. Mas aí eu vou ter uma composição de frutose. Exato. Aí o suquinho de maior. maçã. Maior. O suquinho de maçã funciona bem aí, no caso, o né? suco de maçã. A gente pode pegar o suco de maçã e colocar 0,8 do sal de cozinha. De restaurante, que é o sachêzinho. Porque a gente tem que colocar 400 microgramas de sal. Quem gosta de pesar, colocar colherzinha, ok. Mas se você não tem esse hábito, Que pode é a pegar... maioria, Que inclusive. gosta Que é a de ser maioria. mais rápido e eficiente. Cara. Eu pego de restaurante. Eu até peço pro restaurante, eu posso pegar? Pode. Cara, os restaurantes vão ter prejuízo assistindo isso aqui. Com 15 milhões de corredores pelo Que vai Brasil, ter gente imagina. saindo de restaurante com o Um bolso. saldo. Daqui a pouco, ó, o sal é pago. É, o sal é pago. Ó, o cara assim. O sal é pago? Não, beleza. O cara pega ó, ó, 55 o cara assim, sachê. Você me viu uma poção de quê? De sal. Sal. É. Aí, vou levar pra casa. É. E eu tenho uma paciente que comprou uma caixa com 1 quilo desse. É isso que eu ia Sal falar. Vamos encapsulado. ensinar para as A pessoas, mas comprar. vamos A orientar comprar. corretamente. Fazer o A certo. comprar A a comprar. caixinha com o sachê. Ela comprou e deixou lá na assessoria. Gente, quem quiser, Quem ó, quiser pode ficar à buscar. vontade, que É. tem sal pra todo mundo Sal aqui, pra né? todo mundo. E tem até hoje. Tem até hoje lá. E aquele sal do Himalaia é verdade? Aquilo é fake? Ué, Você soube o que né? aconteceu alguns anos atrás? Uma Não. marca X no Brasil colocou corante num sal grosso. De churrasco. É. E- Corante pra ficar Corante rosa. rosinha ali. é. E Pra virou... dar a crepitação. É, Caraca, o brasileiro, né? é Ele criativo. é, Ele é o brasileiro, criativo. Tem que ser estudado se pela usar pro NASA. bem, É. se usar pro bem, a gente tá Pô, feito, né, cara. cara? Aí, como se descobriu isso? Alguma consumidora foi colocar um escaldapés, colocou esse sal do Himalaia no pé. O rosa subiu. Ficou rosa, cara. O esmalte saiu, né? O esmalte da unha saiu. Ela pensou. É. Porque ninguém faria, ninguém não usaria Mas minha sal do unha agora- Himalaia para fazer escaldapés, que é muito caro. Mas Todo mundo ela usa para fez. comida. Ela fez. Ela foi lá e fez. Ela foi lá e fez. Pra Quando- descobrir a marmotagem brasileira. É, eu já vi isso com ovo. A galera que pinta o ovo marrom pra falar. Você viu isso lá em Não, Minas? não. Tem, Dizer que é... É, O ovo vermelho é mais caro que o ovo branco, né? sim, porque Aí tem a galera do spray. Galinha O Rosas, né? então, É, essa mas, cara, desconfiança. não devia nem ter divulgado isso aqui. Não, mas já começou, você já... Porra, já mandei mal. Já- Depois você corta esse pedaço. Ou então, Ou então- comece a esfregar o ovo. É, né? Pra saber. então, igual nota, né? Não tem? Esponjinha, Recebe esponjinha. nota falsa, né? No Paraguai, cara. Ou cria suas galinhas. Pronto. Pronto, cria É suas galinhas. Mas é essa desconfiança que a gente tem com os alimentos. Mas Ah, o bem- sal funciona? bem- O sal do Himalaia, resumindo. Funciona, É funciona. bom, Ele é bom, ele triturado, ele tem... tem algumas propriedades. Tem propriedades, tem. Mas Então vale a pena fazer o gel com esse sal aí? Não. ele é muito caro. Não sei se valeria a Não pena. valeria né? a pena. Então esse que a gente vê que é já que tá... Deve ser meio fake, não. Não sei. Desconfio. Desconfio. Eu desconfio. Porque se ele é muito caro, pô... Falamos, desconfio. falamos de galinha e Desconfio. de ovo. Realmente o ovo é uma proteína... É a proteína mais Sensacional, né? completa. Top. Alguns Realmente anos tá. atrás diziam que o ovo ele era maléfico por a quantidade de gordura. Nós não tínhamos um equipamento que colocava o alimento lá, estourava e dizia exatamente o que tinha esse alimento. Hoje a gente sabe que o ovo ele é tão rico e completo de aminoácidos que ele bate, por exemplo, a quantidade de aminoácidos de uma carne e de um frango. Ele é completo. Mas são outros tipos de amino- estrutura. isso, outra estrutura de aminoácidos. isso. Porém, os aminoácidos essenciais que o ovo acarreta para a saúde, além de ser um alimento barato de proteína, todo mundo tem acesso, todo brasileiro tem acesso a ovo, né? É um alimento completo. É mais completo que se a gente pensar Origem da vida, de origem da vida. Então, ele é maravilhoso. O ovo é super, eu digo que é um alimento completo. Olha aí, Top. que bom, viu? É. Então, continue, né? Continue Ovo, mesmo. ovo. A E dieta tem um do- limite pra comer, porque tem que avisar Ah, isso, né? não, Ovo é não bom? tem, não tem. 77 ovos no dia? Não Não tem, tem. não tem. A gente pode bater a quantidade de proteína do dia. Por exemplo, Ah, uma pessoa tá. que pesa 60 quilos. A gente sempre multiplica 2 gramas por quilo de peso para a proteína do dia.
Então, ela daria, por exemplo, 120 gramas. Um ovo de galinha feliz é 8 gramas. Um ovo de galinha infeliz é 6 gramas. Aí você divide 120 aí por 6, vão dar aí 12. Tem que conhecer o galinho, então. Tem que conhecer, E Pô, da procedência do galinheiro. Porque a gente sai um pouco da corrida e indo um pouco pra maromba, a galera da maromba é isso, né? Ovo, frango e batata doce, né? Assim, né? A dieta perfeita, por que né? ela não digere carne vermelha? Me diga. Te digo. Agora. Primeiro, quantidade de hormônio O da quê? carne vermelha. Da carne vermelha. A carne tem vermelha tem muito hormônio. carregada de hormônio artificialmente, você diz? Isso. Carne vermelha, tem a vaca, ela tem muito hormônio e antibiótico. Para manter a saúde desse animal, eu vou ter que usar muito antibiótico, muito hormônio. Entendi. E segundo, a digestão. Então, A a carne digestão vermelha... E todo mundo, é só por causa da digestão? Não. E todo o composto que vem numa carne O vermelha. frango também está carregado de... Mas ele não tem hormônio, antibiótico. né? Ele tem É hormônio. menos Tem porque hormônio, mas não tem antibiótico. a duração de vida do frango é menor, É né? menor. Assim, então aí vai menos, né? E a Isso digestão do frango, se a gente colocar, ela é melhor do que a da carne. E peixe, a carne gente não... branca, né? E peixe. E peixe. Mas peixe para de maromba... ração, né? Peixe hoje está em cativeiro, em ração. tanque. É. Tô comendo ração e tomando antibiótico para não morrer. É. Então, hoje a gente não tem peixe. Só se for para Resumindo, o que sobra aí, cara? ovo, banana, um tênis, um sonho Você e é água. vegetariano? E água. Eu era vegana, eu era vegana a vida toda. E aí, de um tempo para cá, eu tô comendo ovo. Eu nunca comi carne vermelha, nunca comi frango, mesmo? peixe, frutos do mar. E aí, suplemento com B12? Não, a minha B12 é boa. Porque eu Qual a como... explicação? Eu te digo, verdes escuros em alta temperatura. Em alta temperatura? Alta É temperatura. Mas quando você põe em alta temperatura, você meio pasteuriza os substratos ali. Mas se você coloca em banho-maria e você fica monitorando, ficou Ah, verde vaporizado. escuro. Vaporizado, entendi. vaporizado, Ah, tá. vaporizado. Vaporizado. Coloca em alta temperatura. Legumes do vapor. Legumes do vapor. Não, aí é Chique, diferente. ela. Entendi. Calma. Que lindo. Você tá falando com a Entendi. Nutri Corrida. Legumes Calma. Maria, de onde surgiu esse Nutri Corrida mesmo assim? Um Como amigo começou comentou, isso? falou assim, você é nutricionista da corrida. É a Nutri É a Corrida? Nutri Corrida. Opa! Opa. Eureka! É. Eureka! Deixa Oi, ele. Nutri Corrida no Hoje Instagram você tem tem, quantos não? mil seguidores no Instagram, Maria, no Nutri Corrida? 85.800. Orgânico mesmo? Tudo Orgânico, criado nunca- ali? Nunca... Não, Massa. 85 mil. Nunca nem... você colocou robô, potencializou algum... massa. Nada, Não. nada. E o post do sal, aquele do sal, eu tenho um post que é um Do reel sal ali que mesmo. eu acabei de treinar, eu tô cheia de sal e aponto. Ele deu 6,5 milhões de visualizações. Organicamente, as pessoas, é sujeira, não tomou banho. Craca! Tem de tudo um pouco, mas deu E tem 6 milhões. e a parte séria. Por que isso acontece? Aconteceu comigo na minha Sim. bermuda. É. E aí eu respondo. sinto isso, Eu né? sinto isso. Aconteceu comigo no treino, no parque. Ou aconteceu aqui no Rio, ou aqui em São Paulo. E meu maior número de seguidores está em São Paulo. Não tem em Brasília. E Olha, que legal. Ô Maria, você pode explicar, por exemplo, por que quanto mais úmido ou quanto mais seco, você tem essa diferenciação na hidratação? Porque às vezes a pessoa fala, não. Mas lá é mais úmido. Tá, mas e daí que é mais úmido? O que eu tenho que fazer? Eu tô assistindo O que aqui em importa São pra Paulo, mim? né? Tô assistindo em Brasília, no Rio, no Temperatura litoral. corporal. A nossa temperatura é 36,5, 36,7, certo? Certo. Dependendo da temperatura externa, eu tenho que fazer a troca de calor. Sim. E o corpo tem que se adaptar. Tem corpos e corpos. Tem corpo que consegue se adaptar em menos tempo, dependendo da intensidade do seu treino. E tem pessoas que não conseguem se adaptar. E aí? E aí, desidrata. A possibilidade de desidratar é muito grande. Não, então, mas aí, nesse contexto, onde a pessoa está indo para um cenário mais úmido, ela tem que se preocupar com mais hidratação. Ou não. Ou com mais sódio. Aí Ou também. com mais sódio. Na verdade, não é mais água. Às vezes é mais sódio. Sim. Então, Ela falou isso aqui, eu Eu aprendi. falei, Ela, a gente ela aprendeu. falou isso mais cedo aqui. Eu aprendi aqui isso, viu? Às vezes não é... aí vem... Não é a água. É a quantidade de sódio que eu bebo. Sim. Ou eu coloco em forma de azeitona, em forma de sachê de sal, ou coloco na minha bebida. O sal aqui é importante. Quando estiver muito extremo, muito quente ou muito úmido, ou muito frio. A desidratação... Nos 3 polos ali, é legal colocar mais sódio com água. Com água. Ou você jogar na língua. Abre o sachê e joga na língua o Do sal. sal? O Direto sal, mesmo. O Sal sal. direto. Ou Embaixo da pode- língua. Ou em cima. A percepção tem Na que estar gengiva. aqui. Faz assim. Ou azeitona. Ou azeitona sem caroço. Ou soro fisiológico em forma de flaconetes. Por exemplo, a gente comentou antes, em Berlim esse ano, foi a temperatura mais atípica de maratona. Foi. E a gente percebeu pra como caramba. os atletas chegaram cansados, Exaustos, desidratados. né?
Na cadeira de rodas. Até porque na- a galera vai para lá justamente porque os alemães estruturaram a prova para ser uma prova fresca, né? Aí mete logo Num clima 27 bom, né, pra ter. graus, 30 graus. E a Fugiu gente vai muito. ver muito isso daqui para frente por causa das mudanças climáticas. Inclusive, Maria, falando nisso, ressalta pra gente a Brasília em si, né? No nosso podcast Correr Brasília, na época de agosto e setembro, né? Porque aí agora a gente tá entrando, daqui a pouco, Frio. no friozinho, né? Que a gente fala num friozinho gostoso, e logo muda pra uma seca terrível, que a galera fala que realmente é o deserto brasileiro, é Brasília. Realmente tem que mudar completamente aí essa visão, essa hidratação, horário de treino, né? Tudo isso vocês indicam muito, né? Um ponto importante. Nós achamos que o importante é no dia do treino. Mas vamos pensar 24 horas antes no seu trabalho, você hidratando com água na semana, porque não adianta nada eu passar a semana toda sem beber água e o dia do meu treino longo no sábado, Querer eu beber tentar tudo, né? beber água, hidratar e fazer um bom treino. A hidratação ela é bem antes. Vamos colocar 3, 4 dias, até 5 dias. Porque se eu trabalho no ar-condicionado, eu já estou desidratando. Sim. Se eu uso o ar-condicionado do carro, eu também estou Continua desidratando. desidratando. Até a retina, essa parte de lubrificação. Então, Tanto que nessa época de agosto, setembro, aumenta, né? Esses números de doenças contagiosas Sim. no olho, né? Como é que é? Fugiu o nome aqui. Você Oftalmológico. Conjuntivite. Você tava esses dias com isso, cara. por causa dessa secura e essa exposição. Então, quando a gente pensa na época seca de Brasília, a gente tem que ver o contexto da semana que você vai fazer o seu treino. Hidratar, se atentar no trabalho, em casa, para chegar no dia do treino, estar hidratado. É um contínuo. É ali, um você tem contínuo, não é pontual. E Eu aí, não penso no treino E naquele nesse, dia. aqueles reidrate, pediali, aquilo é interessante, Ele é interessante. distribuir, Ao longo da pontuar semana. em algum momento ali. Sim. Eles são eficientes, mas sem o sabor. Sem os coloridos. Tenta Ah, pegar tá. o mais transparente Mais possível. Mais gosto de sabonete, né? É água de coco, É, que eles Água de dizem. coco. Ele que falou, água de coco. Aquele água de coco. Ou usar o próprio soro fisiológico. Soro fisiológico. 2, 3 colheres de soro fisiológico ao E dia. o caseiro também, né? Que ainda é mais Caseiro, prático é ainda, mais né? top. Mais Você faz prático, em né? Colherzinha de casa. sal e O açúcar. açúcar, água Água. fria e bebe. Mas eu digo porque a gente sempre tem aquela ideia de que quando você compra um negócio, você acha que ele houve uma engenharia por trás, tem todo um arcabouço de realmente assim um conhecimento. estudo e vai vai surtir que- tem um efeito placebo muito grande, né? Ele funciona mentalmente muito bem. mentalmente, Isso, é o efeito placebo, né? Porque a gente acha que vai fazer um diferencial e no seu acaba que treino. muitas vezes acontece, né? Tem estudo que prova que a somatização gera efeitos. Portanto, é que tem doenças psicossomáticas, né? Tem. Você E- acredita que tem. que tem e vai. Ferrou. E acreditar que Pro não bem e tem pro mal. também. É. Também. Então, essa época de agosto é se atentar ao longo da semana para treino e para prova. E quando chegar na prova, observar a coloração da urina 24 horas antes. Ó, A Já urina. antes mesmo, né? A gente estava falando da urina. Em Salvador, esse ano e no ano passado, no carnaval, eles colocaram uma tabela de coloração de urina, que eu mostro no consultório. Ideal, você precisa hidratar, você está desidratado. tem para quem bebe e para quem não bebe? Não? Tem, aquela coloração na porta do banheiro. Eu achei isso Legal, fantástico. legal. Isso é legal. Porque desidratação é um sintoma muito silencioso. Quando você está desidratado, acabou. Não tem. E pode Hospital. ser uma Podia, situação muito grave. podia Muito virar grave. uma mania, Como é que né? Sim. me fugiu o nome do que acontece ali na hora da doença ali do efeito Confusão que dá? mental. Não, é Rabdomiólise. Rabdomiólise. Isso, né? É, a urina escura. A urina escura. né? E aí é Metaboliza tratamento. o músculo, né? Você É. tem que ir para o hospital. Não tem mais o que fazer. Rabdomiólise é É. hospital. Ao hospital. É. Você não tenta beber água E de acontece, coco. né? Não. E não adianta a gente fingir que não, porque Sim. acontece muito, né? Em provas. Em provas longas. De endurance, é. Prova de triatlon, É. prova de... Por exemplo, Brasil Ride, Salvador. Né? Duro. Duro. Acontece muito. É. Acontece. Que vai acontecer em setembro em Pirinópolis, que vai ser duro do mesmo Sim, jeito, vai. porque o tempo, né? É, aqui em a região do setembro, Goiás setembro, seria é. agosto, na verdade, né? Seco e quente, né? Vai estar bem quente, né? E aí a tabela de urina no banheiro aí faria sentido. Uhum. Até para quando a gente senta para fazer xixi e olha, ou em pé olhando a tabela, você tem uma educação ali. Gera uma educação. Isso. A gente tem que gerar a educação no corredor, no paciente, no atleta. É gerar, não olhar e desligar, dar descarga. Eu falei assim, dá uma olhadinha. Eu tenho uma tabela de urina e de fezes. A urina diz o quando você está hidratado, desidratado, e fezes se você está inflamado ou não.
Inflamado? Ou que você Sim, come sim, algo. sim. A gente descobre. É. Não precisa o paciente falar. Ele mostra, às vezes é esse, às vezes é esse. Não, aí você fala, não, esse aqui é de capivara, esse aqui não é seu. Aí ele, acontece Esse aqui não é seu, né? esse aqui. Acontece quando? Quando eu bebo álcool, por exemplo, ele muda. Eu falei, tá. Então ele vai orientando. sinais, né? Isso. E a gente tem que cuidar de um todo. Então essa educação da tabela de urina seria importante em provas, por exemplo. Até antes da prova, numa prova de 5, na prova de 10, tem uma tabela para se atentar. Seria legal uma forma de educar. Geralmente... As pessoas se conhecerem também, né? Isso. As pessoas se conhecerem, né? De como Você tá, tá né? hidratado? Porque- Olha essa tabela. Porque com o aumento hoje do número de participantes nas corridas, principalmente para os iniciantes, a gente vê muito atleta híbrido, né? É a galera que ainda não entendeu que às vezes consumir muito álcool pode te fazer mal, né? Então tem muito isso. híbrido né? você diz dos de dois, combustível. Né? Híbrido de mesmo, combustível. porque Eu achei que fosse híbrido de Eu nem modalidade. sabia. Eu também, eu falei. Não. Híbrido, eu híbrido pensei de assim, De corrida. combustível, cara. Porque a gente vê muito isso Diesel, hoje, cara. cara A galera, inclusive, tem pesquisas falando que é a nova balada hoje dos jovens, né, cara? Não, e tem a pessoa- geração, pessoa- sim. A geração da nova balada, eles da pararam de paquera, fumar, de ir pra balada à noite pra ir correr no outro dia, pra ir pro parque Mas treinar. ainda tem Não os- só corridas, mas pra ir pro parque. Se a gente observar hoje o parque da cidade no final de semana, ali entre... E é no horário mais tarde, no horário do treino mesmo ali de 6 às 7, 9, tem menos. E depois de 9 até as 10 tem muita Lota. gente e até muito perigoso, jovem, né? Assim, então, por isso, né, que a gente fica brincando, que é o atleta híbrido. E ele não lembra que no outro dia ele saiu, que ele bebeu e tal. Então, Ou não o cuidou da cuidado- hidratação, assim, ficou ao longo Sim. do dia sem beber um gole de água, por exemplo. Porque eles esquecem de beber água. A água é um detalhe. Já teve eu não sei se foi um movimento que carregue a sua, não sei o quê, é uma garrafa. aquela garrafa bem maior mesmo, assim, a galera. gigantesca ali de água. Tem aplicativo. verdade. Tem aplicativo. Aquele, Aplicativo que apita, né? voltando aqui, eu sempre gosto de trabalhar com a galera realmente assim, que talvez não tenha tanto conhecimento disso. É mito ou verdade? 2 litros de água por dia? É mito. É mito, né? Tem o É peso, mito. né, Maria? É Tem bom falar peso, isso, né? é. Tem o peso, né? Por que colocou-se 2 litros pro brasileiro, de uma forma geral? Porque a gente não ingere nenhum litro. Então, se for Achei 2, já que tá fosse no pela lucro, né? estatura, assim, em relação Não, de peso, não? Não. O que você tem? Não. Peso Pra- médio que ali, você- peso eu médio. imaginei Você peso tá, médio. Eu você tá achei falando pra também. mim isso? Não, né, cara? Não. Só porque eu sou pequeno, não, né? Ele Foi- estatura. não, Ele eu dá uma imaginei uma estatura. Foi uma indireta não, né, meu Não, amigo? eu imaginei Corta uma do relação próximo. de MC. Corta do próximo. viu? Ele é seu amigo? Ele é seu amigo? Mas voltando pro Ele é assunto. seu amigo. É melhor a gente voltar É pro melhor, assunto, né, Maria? É melhor. Se faz isso com amigo, imagina os inimigos, né? Ele disse que é meu amigo agora. Quer dizer que não se bebiam nem 1 litro de água e Não. falaram, vamos estipular 2 que já tá ótimo. Porque se a gente coloca a média do brasileiro, hoje, a gente não consegue nem ingerir 1 litro de água. Mentira, Ao dia. isso, cara. Caramba, né, cara? Faz um teste. Faz um litro, teste com uma pessoa 3 copos d'água, né? que não faça Praticamente. atividade. 3 Isso, copos, 900 três- ml. É, 3 né? copos de água. Pergunta... vão beber aí, pô. Vão beber. É. Vão beber. Eu já Passa ali, bebi, passa eu ali, já que eu já bebi matei minha... um aqui também, já também. bebi minha caneca toda. Pergunta para uma pessoa que não corra, que não faça atividade física, quantos copos de água ela ingere por dia? É. Faz uma média. Uhum. O brasileiro na média não bebe 1 litro de água. Aí E 2 a gente litros já vai acorda pra... desidratado. Que A doido. gente já acorda desidratado. É verdade. Então, a saliva, parte cognitiva, tudo isso precisa de água. Saúde intestinal ao longo da noite. Eu estou dizendo para descanso, para reparar. Acorda com a urina muito escura, com odor, da cor da minha camisa. E acha que está tudo bem. Tem uma conexão que eu não sei quantos por cento do corpo é água, né? 60% a 70%. É. E quanto isso é o mais simples, né? Tomar água, né? Pois é. Tomar água já Mas o resolveria simples, eu faço o simples hoje, está sendo tão complicado. As pessoas querem fazer o mais difícil e esquecem do mais simples. Do que básico é, mesmo, do básico, do dormir Na básico. verdade, bem. o simples está ficando difícil, né? O simples está ficando difícil. Beber água, evitar parte digital 2 horas antes de dormir, evitar estresse, gerenciar o estresse. Eu digo assim, gerencia o seu estresse. O que vale a pena realmente você colocar nos top 3 para resolver do dia? Se não conseguir, não conseguiu, acabou. Fazer o treino. Consegue fazer o treino? Consigo. Então, você não vai fazer hoje uma meia maratona no semestre. Faz 10 quilômetros. É, aquele lance até que extrapola ali, por exemplo, a aquisição de material. Pô, você tá comendo, dormindo, fazendo, treinando bem. Vai comprar um tênis Você de vai placa? comprar um tênis de R$2.000 pra Tênis de quê? milhões, Gabriel? né? Não
não tem necessidade, né? O básico funciona. O básico funciona. básico, Mas Usar- o básico Mês. primeiro para depois. Seria. Se for o caso. Não, mas o básico bem feito e com um tempo sustentável. Mas aí também verdade. tem o lance. Sustentabilidade desse básico bem feito. Tem que ter constância, né? É, A porque constância. eu faço 4 meses, eu vou descansar um mês e eu como o que eu quiser. Não, aí Peraí. Voltou tudo. Por quê? a gente muda até a questão da identidade, né? Sim. Você fala, pô, você era atleta, agora você Agora não é. é. Você era corredor, agora Até, não é. até pra quem realmente tá numa dieta mais severa, o efeito sanfona, O né? Que efeito atrapalha sanfona. muito, É, né, cara? você falou que é o Entendeu? início dos corredores, O né? início dos né? corredores. Aí a gente Talvez entra no seja risco essa. muito grande, É. esteatose hepática, diabetes, hipertensão. Sim. A gente entra no... Você sai de 0 risco para 90% de risco. Porque você quer mudar radicalmente, né? Quer Não mudar funciona, da... né? Não, vamos ter constância. Fala É constância. uma Vamos- mudança. Vamos comer e ser feliz, né? Vamos comer e ser Comer feliz. permanente, né? A E encontrar natureza o não William dá no final falso, da né, prova cara? gritando, Isso, ouvir sua voz curtindo. no final. Aí você chegou. É muito legal isso. Chegar numa prova, eu digo, você começa de um jeito e termina do outro, mas como você quer terminar? Como que você quer chegar na linha ali ganhando sua medalha? Finalizar mesmo. Finalizar. Né? Finalizar. Seja qualquer distância. Você quer chegar feliz, cumprimentando, quer chegar para sua família. Agora, se você chega desidratado, desorientado, Confuso mentalmente. confuso, precisando ir para um posto de saúde, algo aconteceu. Algo está errado. O que você está deixando de fazer? É o que você está deixando de fazer. E isso me preocupa muito com o número de corredores hoje. Porque tem a parte amadora, que é, estou começando a correr e está tudo bem, e aquela aspirante amadora que escuta os influenciadores, que escuta o colega. O coleguinha funciona para ele. Pra ele, né? Não Individualizado. funciona para né? você. É porque muitas vezes acontece a questão. A gente tende a achar que o erro acontece por ação, mas a maioria das vezes, então, é por omissão, né? Por omissão. As coisas que você deixa de fazer, o que seria justamente a simplicidade. Conecta até com religião, com outras coisas. O que é mais simples, talvez seja o melhor caminho mesmo, né? É a omissão. Não é a ação. É a omissão. O que você Omissão deixa de fazer, né? de você hidratar durante a semana e culpar, por exemplo, a mudança de clima de Brasília. Mas você não bebeu água, você bebeu café, ficou no ar-condicionado do trabalho. O que me prejudicou foi o globo Foi o terrestre. globo. Foi o dia que fez o sol Foi em o sol. Brasília. 5 xícaras de café por dia no ar-condicionado. Entendeu? Foi Brasília. Foi Rio de Janeiro. A culpa foi porque eu viajei, não me aclimatei, eu cheguei 2 dias antes da prova, né? Eu esqueci Tem de isso. beber Cheio de bengala, água. né? E aí a gente sempre vai ter a desculpa. Mas vamos parar de ter desculpa e vamos ver onde foi que você errou? É isso aí. Onde deixou de fazer? O que você Isso deixou de dói, fazer? né? Que aula, hein, É. senhores? Que Que aula, dói, viu? dói. Que aula, né, Miguel? Top. Que aula, hein? Imagina. Bom, que Esse bom, programa Maria. aqui. Esse programa é uma verdadeira aula mesmo. Inclusive, foi uma aula que tá chegando ao fim, gente. Ah, é preciso não. falar que tá chegando ao fim a nossa aula Mas já. Vamos com a lá. Nutri Corrida. Maria, obrigado demais, viu, pelo bate-papo. Tenho certeza que muitos aqui agora vão poder avisar, né, pro amigo, falar, ó, galera, assiste lá esse podcast, é uma aula bacana, você vai ter conhecimento. Maria, pode aproveitar também e deixar suas redes sociais aí pra... Vamos ver se a gente aumenta mais um pouquinho esse número. Vamos aí de chegar aos 80 e 90 poucos mil, né, vamos chegar aos cara? 90 mil. E de uma forma, assim, eu digo que goste de mim, que goste de me acompanhar. Do e seu conteúdo. Do meu conteúdo, que compartilhe. Eu tenho uma frase, não pare até se orgulhar. Mas não pare até se orgulhar de fazer o seu melhor. Qual é o seu melhor hoje? Faz o seu melhor hoje. Não pare até você se sentir orgulhoso do que está fazendo. E para coisas, para treinos, para vida, eu acho que a gente tem que se orgulhar do que esteja fazendo. Níveis de ambição, né? É muito. Você tem que ser simples. Quanto mais você complica as coisas, Mas você carrega, né? mais você carrega. E o peso disso, hoje em dia, está bem pesado. O peso de ser o melhor, de fazer o melhor o tempo todo. Você não vai performar o tempo todo. E tá tudo bem. Vai Altos ser... e baixos, né? Acontece. E né, quanto cara? mais você errar, mais... É igual a frequência cardíaca da gente. Ela não é linear. Mas tem que se, tem que se manter, Ela né? tem que se manter. Tem que se manter. Igual no treino, igual na prova. A gente tem que se pode manter parar. saudável, disposto, com um sorriso no rosto, fazer as coisas básicas, bem feitas. E para isso, pode seguir no Nutri Corrida. Maria, só para também finalizar bem aí, convida, né, assim, você como incentivadora mesmo do esporte aí para quem tá começando, tanto principalmente para as mulheres que querem, né, talvez perder peso, talvez que estão passando por algum problema psicológico, alguma coisa do tipo assim, aquele convite especial. Pode focar na mulherada, vai, pode focar. Meninas, eu sei que é difícil. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu trabalhava 12 por 36 horas no hospital, não tinha uma hora para me alimentar e para hidratar e sequer correr.
E a corrida me fez mudar de vida, literalmente dar prioridade à saúde. Depois que eu mudei a saúde, todo o resto veio junto. Inclusive, trabalho hoje com nutrição e corrida. Eu saí de UTI, né, de hospital, para nutrição para corredores. Então, a corrida, ela vai fazer com que você mude os seus hábitos, a sua qualidade de sono, principalmente o seu humor, essas oscilações de humor e a relação com a comida, a relação com o seu corpo. A gente pode correr de top, sim, é lindo correr de top, não tem um corpo perfeito para isso, tem um corpo saudável. Então, sejam bem-vindas à corrida. Estou esperando vocês no Parque da Cidade, nas provas, e vai ser muito divertido, porque correr transforma. E também espero vocês no @NutriCorrida. Vamos, @NutriCorrida. Miguel, Sensacional. e tem também os artigos da Maria lá no site, não é isso, Miguel? Sim, a Maria contribuiu com o nosso site aí, fez uma sequência de artigos muito interessantes falando justamente sobre esse assunto, né, Maria? Sobre a hidratação. Hidratação, suor, perda de água, o que é perda de água, o que é hidratação com sódio. Eu coloquei até uma legenda boa de provas, né? 60, 90, 2 horas. Eu coloquei um guia, né? Tem já esse guia guia lá, um né? guia. Eu coloquei um guia. Então aproveita lá também, prático, acessa bem prático. correbrasilia.com.br, que tem lá esse guia prático e fácil lá, né? Alan, obrigado, viu? Mais uma vez por hoje, cara. Eu agradeço demais, estou sempre aprendendo. Convite, se eu for convidado novamente. Se for convidado novamente. Você viu que ele tá fazendo a pressão. Mas a gente vai conversar depois no particular. É um quanto a aprendizado, eu gostei demais, aprendi bastante. Eu Obrigado. aprendi, Foi adorei. uma aula, Obrigado, né, cara? Um foi uma bate-papo aula. bem proveitoso mesmo pra cara, todo mundo. Eu tenho muito- certeza disso, cara. Sim, e para quem quiser me seguir, @AlanLimaTri no Instagram. A gente está lá para tentar contribuir de alguma forma também. Legal. Miguel, mais uma vez, obrigado também aí Eu pela que agradeço, participação, William. pelo Agradeço bate-papo. muito pelo nosso programa de hoje. Agradeço muito a Maria. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Maria. Sempre. Eu acho que o programa de hoje ele trouxe muito conteúdo, né? Muita contribuição, muito assunto importante para todo mundo que corre, para todo mundo que pratica algum esporte. Incentivo a você que assistiu, gostou, né? Ouviu o nosso podcast, compartilha com seus amigos aí, compartilha com quem corre também junto com você. E eu acho só que o tempo ficou curto, né, William? Foi um bate-papo Foi um que a gente, bate-papo, inclusive, passou tão rápido que do- não... E passou do tempo que a gente Faltou- previa, né, faltou cara? tempo. Faltou tempo, né? Então, Acho que vamos ter que proveitoso convidar a Maria para um próximo episódio aí no futuro, se Deus Podemos, a quiser. gente Podemos. falar de carboidrato agora. Pronto, Olha aí, olha aí. excelente. Eita, a Maria Sim. gosta Maria. também, né, cara? É bom. Ó, Dedo então na fica ferida. aí, galera, o convite pra você assistir o nosso podcast Correr Brasília. Manda pra aquele seu amigo que fala que só na água funciona. Já deu pra perceber que só na água só vai até poucos minutos, né? 60 Até 60 minutos. minutos ali. Enfim, compartilha com a galera, vai aprender um pouco mais. Fique ligado nas nossas redes sociais, também no nosso site Correr Brasília. E até o próximo episódio, tá bom? Valeu, turma. Obrigado. Valeu, galera. E até a próxima.